Muito bem. Na programação da Rádio Futebol, do nosso canal aqui, histórias que o rádio nunca vai contar. Você que está vendo a imagem, já está vendo lá. Capitão Hidalgo, Arthur Bernardes, Hélio Claudino, Gilberto Costa e Reinaldo Costa. Eu vou começar pelo mais velho. Quem é o mais velho da equipe aqui? É o Hidalgo? Hidalgo. O Hélio. Acho que sou eu. É o Hélio. Sou eu, sim. Pois é, sou eu. Eu acho que aqui a escala está da seguinte maneira, olha. Eu, o Hidalgo, deixa eu ver aqui, o Gilberto empata com o Arthur, e aí vem o Reinaldo. Eu tenho 7-0. Reinaldo não, 7-0. não. E o mais jovenzinho sou 7-0. eu, hein? O mais jovenzinho sou eu. Bom, essa conversa aqui não era para falar de futebol, é para falar de rádio, de histórias. O Hidalgo já bateu para mim de manhã aqui, que antes da gente pensar em fazer esse podcast pelo rádio, disse que tinha uma história boa para contar, Hidalgo. Começar com você. É de rádio, né? De rádio, né? De rádio. Pode ser de futebol também, bastidores. Mais sucinto, né? Eu acho que de todos, o Reinaldo, acho que até o Hélio deve lembrar. Vocês lembram do Jair Bozó, né? O Jair Bozó? Sim. Jair Bozó, gente finíssima, da Rádio Capital. Baita narrador. Jair Bozó é daqui, né? Gente amiga. Gente amiga. Ele está aí em Curitiba, Hidalgo? Ele faleceu. Ele está aqui, estava em Paranaguá. O Jair, eu vou dizer uma coisa, grande locutor esportivo, grande. Aí se o Jair não morreu, eu matei ele. Eu acho que o Jair morreu. Está aí com a gente. Então eu matei ele. Liga de Paranaguá para mim. Ele trabalhou comigo muitos anos. Mas fui na missa de 7º dia errado. Não, me falou, o Reinaldo está certo. Eu preparei, na verdade, uma do Jair, ainda no meu tempo. Tem uma outra, depois eu contaria, mas essa daí foi bacana. Nós estávamos naquela Copa da França, e quando chega lá naquelas semifinais, tem uns 3 dias de descanso, né? Eu peguei o Jair, o J. Vinícius, e tinha um outro rapaz, JP, aqui, estava de carro, nós falei, acordem. A gente terminava 2 da manhã lá naquele barracão lá de Versalhes, né? Gravava até 2 da manhã. Venho para o hotel, tomar banho, 15 para as 4, tudo bem, vamos embora. Nós íamos para Londres, fui levar o Jair para Londres. Jair, o JV, todos eles não conheciam. Estava com o carro, saímos 4 horas. Fomos pelo túnel? Foram pelo túnel? Não, pelo Canal da Mancha. Põe o carro no navio, que chega lá em Folkestone City, 150 quilômetros, estou lá na cidade de Londres. Andamos o dia todo, St. Park, o Big Ben, o Rio Thames, e vamos comer, contando história do race. Eu falei, imagine a carruagem sair daqui. No Brasil jogaria o ovo, aquelas brincadeiras que a gente fazia. Aí, voltamos no mesmo dia, né? Passamos o canal, eram quase 4 da manhã, né? Voltando, porque no dia seguinte, naquele dia lá de manhã, já tinha que trabalhar. E eu estou vendo o Jair assim amuado, né? Levei o cara lá para Londres, né? Primeiro eu parei naquele velho posto para tomar café com Coca-Cola para animar, né? Aí eu estou vendo o Jair, né? Amuado, falei, o Jair está cansado todo? Não, tudo bem, mas espera um pouquinho. Você gostou de Londres? Fiz tudo para levar, né? Ele falou assim, razoável. Quando ele falou razoável, eu falei, o seu puto, você vai terminar sua carreira em Paranaguá. Sabe onde ele está? Ele está em Paranaguá. Ele achou Londres razoável. Muito bom. Olha, bom. Deixa eu entrar aqui. Ontem o Hidalgo, aliás, ontem não, na sexta-feira, o Hidalgo estava falando sobre uma transmissão que ele fez pelo Orelhão, lá numa cidadezinha do estado do Paraná. Aí eu me lembrei de uma que eu fiz em Rolândia, num jogo entre Arapongas e Rolândia, que fizemos uma gambiarra no poste. Eu subi no poste com a escada e acabei fazendo uma ligação no telefone de um médico, que o telefone ficava perto do estádio. Aí a transmissão estava legal, transmitido direitinho. Aí o médico foi tirar o telefone do gancho para fazer uma ligação. Aí pegou a transmissão. Sabe o que aconteceu? Cortaram a ligação. Aí acabou a transmissão também.
Então, isso aí são as coisas, né, Hidalgo? E também pro Reinaldo, né? O Reinaldo também deve ter passado por essas aí. Nossa. Únicos que não fizeram isso aí foi o Arthur e também o Gilberto. O Gilberto fazia a estrapolia dele dentro de campo. Agora, esse negócio de pendurar em poste, subir em árvore e para fazer transmissão, isso é do nosso tempo de Paraná, quando o Paraná não tinha quase nada de telecomunicação, né, Hidalgo? É verdade, viu? É verdade. Tem outra lá, essa cidade que você está falando, é um distrito ali perto de Guarapuava, né? Quase 300 quilômetros, então, numa rádio que não tinha alcance para isso. Aí chega no campo, era uma festa de Entre Rios, assim, era um distrito Entre Rios da cidade de Guarapuava, muito importante aqui para nós. Agora, deixa eu contar para o nosso telespectador. Foi na década de 80. E nós terminamos, na verdade, iniciamos um trabalho na praça, porque não tinha linha no estádio. Nós fomos lá para fazer uma festa lá para a galera e não tinha, fomos terminar na praça sem retorno, sem nada, elogiando a cidade, aquela coisa. Deixa eu contar para o telespectador, mais ou menos, para o nosso internauta, telespectador, estou com a televisão aqui. É o seguinte, antigamente, a linha de transmissão era a linha física. Era um fio pretinho. Eram 2 fios num só. Então, o que acontecia? Eu aqui em Cruzeiro, por exemplo, no estádio municipal, às vezes eu saía da rádio para vir para o estádio, o jogo era domingo, a gente tinha que conferir a linha para ver se não passou nenhum caminhão que tenha arrebentado o fio e tal. E de que maneira a gente fazia isso? A gente sabia o percurso que tinha o fio, a gente andava 1 quilômetro percorrendo o fio, aí lá na ponta você descascava o fio, colocava o fone, e a rádio mandava o som naquela linha. Se ali onde você descascou o fio tivesse som, até ali estava legal. Aí você andava até mais 1 quilômetro para chegar até no estádio, para ver se a linha estava perfeita. E numa dessas, isso aí foi em 1970, 1969, eu estava no Maracanã para fazer um jogo, e eu estava morando em Campo Grande, hoje Mato Grosso do Sul. Na minha época o estádio era Uno, era a capital Cuiabá, e o município de Campo Grande. E no interior, principalmente Campo Grande, o Hidalgo sabe muito bem disso, o Hélio Claudino também, era uma disputa fervorosa esse negócio de transmissão. Era eu e Rui Pimentel na Rádio Cultura, era Gilberto Pereira Guedes na Rádio Educação Rural, Edivaldo Ribeiro e Jurandir Gomes da Rádio Difusora. Então, e nós, essas 3 emissoras de rádio, nós fazíamos antigamente o campeonato nacional. Era o campeonato nacional, que tinha o comercial um ano e tinha o operário no outro. Então era uma briga de audiência danada. Então, se a Rádio Cultura tivesse pedido para abertura de linha, o jogo era às 4, para abrir, e custava caro a linha, para abrir às 3 horas, a Rádio Educação Rural pedia para abrir às 2. Ela queria sair na frente. Entendia os dirigentes da Rádio Difusora que quem abrisse primeiro teria maior audiência e conquistaria o público melhor. Aí a Rádio Difusora do Jorge Elias Aran pedia para abrir a linha 1 hora. Era uma guerra. Uma guerra. E o Gilberto Pereira Guedes, que está lá em Maracaju hoje, ele era terrível, bicho. Ele fazia de gato sapato para ninguém passar na frente dele. Aí ele fez eu vou dizer brincadeira, mas era uma sacanagem. E nós tínhamos lá no Maracanã a Conceição que tomava conta para a Embratel. A Conceição era uma escura, uma negra, gorda, que a bunda dela era maior que o portão 18 do Maracanã. Como assim? É verdade. O Hidalgo lembra, o Hidalgo... E você era legal, né? Era legal. E você tinha que dar um café amigo para Conceição. Tinha que dar uma coisinha, né? Senão você tinha que molhar a mão dela para ela abrir sua linha, senão você ficava lá e não transmitia nada. E de vez em quando, se você molhasse a mão dela legal, num joguinho meio que vagabundo, mequetrefe lá, ela te cedia uma cabine, senão você ficava na parte de trás do Maracanã. E eu me lembro que eu fui fazer um operário, um comercial e não sei quem lá, e nós, Rádio Cultura, tínhamos pedido a linha para 1h da tarde. 1h da tarde, faltavam 3 horas para o jogo era 4 horas da tarde. Não me lembro com quem era o jogo. Aí, a partir de 1h da tarde, você tinha que ligar o seu microfone, de conhecimento do Hidalgo também, e do Hélio Claudino, eu digo isso que os dois trabalhavam com a rádio, de você já abrir e falar, alô Embratel, Rádio Cultura de Campo Grande chamando, alô Embratel. O Jurandir Gomes ia abrir às
3h30, meia hora antes do jogo. Meia hora antes do jogo. O Gilberto Pereira Guedes ia abertura às 3. Eu estava no ar desde 2 horas. 2 horas a minha linha abriu. Eu, alô, Campo Grande, um abraço, não sei o quê, o operário, tudo bem, passou. E eu estava ali do lado, os 3 do lado. O Gilberto Guedes foi lá e cortou a linha do Jurandir Gomes. Passava por cima da cabine. Ele foi e cortou a linha do Jurandir Gomes e a linha ficava pendurada. Né? A linha ficava pendurada. Pô, era 10:45 o time entrando em campo. O Jura golou, tá lá, alô, Educação Rural, alô. E a linha começava aqui, terminava ali. A linha começava aqui e terminava ali. E o Guedes ria, pô. Aí eu não aguentei, eu fui lá e dedei. Falou, ô, Jura, a sua linha tá cortada. Pede pra Conceição puxar outro fio de linha pra você. Olhar mais uma vez a mão dela. Ô, Arthur, você sabe uma taxinha na linha, né? Quando não colocava taxinha. Quando colocava uma taxinha, porque a taxinha fechava o curto-circuito, você não transmitia nada. Isso quando a rádio pedia TX e RX, que tinha rádio que só pedia RX. Você contava até 10 e mandava. Até 10, depois do 10 vamos pro ar. 9, 10. Alô, amigos, sei lá, sabia lá e tal. Uma vez eu tava, não sei aonde, acho que foi no Pacaembu, transmitindo um jogo. Eu não quero tomar a frente de vocês, não. Aí eu tava transmitindo, foi tanta confusão de linha que a minha rádio, a Rádio Cultura, estava entrando na Rádio Educação Rural do Gilberto Pereira Guedes. Confusão da linha. E eu já estava narrando o jogo. Tava operário, bola Coperinho, recolheu pela esquerda, abriu pela direita, não sei o que e tal. O Gilberto Pereira Guedes saiu correndo, veio pra cima de mim. Ô, Reinaldo, a sua rádio tá entrando na minha. E eu conosco, Rádio Educação Rural. Que cadeia. Ele ficou louco, ele queria me pegar. A sua rádio tá entrando na minha, a sua linha tá cruzada e eu conosco, Rádio Educação Rural. Ô, Reinaldo, você sabe que aqui a gente tá contando história do rádio, mas eu queria saber do Arthur. O Arthur, quando foi no Emirados Árabes, para entender aqueles jogadores de outras línguas, você tinha que pegar que tipo de palavra para você não ficar de surpresa, hein, Arthur? Olha, um abraço a todos os amigos aí, né? Então, o Emirados Árabes, cara, quando eu cheguei lá, eu ainda estava aprendendo a falar inglês, né? E aconteceu um fato que eu vou contar para vocês. 3 atletas chegaram para mim, eu já estava um pouco adiantado no inglês, eles tinham acabado de chegar lá. Eles falaram assim, professor, nós fomos ali no McDonald's, vou falar a marca aqui, tá? Pode falar, não tem problema. Aí, pô, chegamos lá, a gente não falava nada de inglês, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir um hot dog, porque hot dog o mundo inteiro entende. Aí tá bom. Aí chegou lá, quem é que vai falar? Você, que é mais engraçado, mais desenvolto, foi lá. Isso eles me contando de noite. 2 vezes aconteceu. Aí quando chegou lá e tal, ele falou, eu quero 3 hot dog. Eu quero 3 hot dog. Aí o cara, hot? Aí ele, hot dog. Aí o cara, hot todo mundo sabe que é pimenta, né? O cara meteu pimenta lá. Nossa senhora. Eles comeram, seu burro do caraca, olha quem que arrumou aí. O cara tinha pimenta. Nós tínhamos um operador chamado Tobias da Mata. Ele viajou com a gente para os Estados Unidos e o garçom chegou para ele perguntou o quê? Caiu o rei, travou o rei. Não, mas esse negócio de fala, teve um jogador também que falou que tem eggs, né? O cara trouxe 10 ovos pro cara, hein, Giba? Até a segunda. Então, eu tenho... Giba. No meu tempo não tinha, né? No meu tempo era o motorrádio. Eu tinha ganho já. Eu ganhei uns 3 motorrádios direto pelo Santos. Aí, contra o São Paulo, eu fiz uma partida boa, ganhamos lá. O Vanderlei Nogueira chegou com um motorrádio e falou assim, Gilberto, tá você e o Feijão empatado, o Rubens Feijão. Eu falei, não, dá. Como eu já tinha ganho 3, né? Eu falei assim, não, dá pro Rubens Feijão esse motorrádio. Já ganhei 3, né? Aqueles puta, quando chegou no vestiário, cara, o motorrádio tinha mudado, era daqueles de carro.
Eu queria tomar dele. E Minas, nós fomos jogar na Itália. Aí o Rubens Marino, que já faleceu, né? Era o diretor. Aí ele estava lá, daqui a pouco ele perguntou assim: Gilberto, como se pede arroz aqui? Eu falei, pô, não sei, tô na Itália, pedir arroz. Aí ele fez assim em cima do prato, assim, ó, com os dedos em cima do prato, pediu arroz. Não deu 5 minutos, tinha um cara tocando piano lá no canto. Ele mexia com as mãos. Aí ele falou assim, pô, o cara foi tocar piano e veio me dar arroz, cara. Ele, arroz. O Gilberto vai lembrar, tinha saído um jogador aqui de Cruzeiro, que foi jogar no Palmeiras, um zagueiro central, o Alves. Aí ele foi jogar depois. Jogou comigo na Inter. Foi jogar na Inter de Limeira. Eu cheguei pro Loureiro e falei, Loureiro Júnior, que era meu comentarista, meu compadre, gente finíssima. Eu falei, Loureiro, vamos dar uma força pro Alves aí, pô. Quem sabe o Alves se estabiliza aqui na Inter de Limeira e tal, não sei o que e tal. O volante da Inter de Limeira era o Manguinha. Isso. O Manguinha. Há um escanteio na direita, no Major Levi Sobrinho a favor da Inter de Limeira. O escanteio foi levantado na área, o zagueiro subiu de cabeça, rebateu, a segunda bola sobrou pro Manguinha, cara. Era pro Manguinha. O Manguinha podia fazer o que ele quisesse, emendar de primeira, bater de dominar, podia. A bola veio limpa pra ele. O Alves estava atrás dele e eu tava narrando o jogo, cara. O Alves veio, chutou Manguinha, pô, ele do time chutou. Ele foi chutar de primeira no gol, chutou a perna, chutou o calcanhar do Manguinha. Você lembra disso, Giva? E a perninha do Manguinha, a batata da perna dele é aquelas batatas de conserva, né? Bem pequenininha. O Loureiro falou pra você, o Loureiro saiu da cabine e falou, Reinaldo, você tá proibido de falar o nome da transmissão. Você sabe, essa história aí, tem um jogador aí do Rio que ele foi entrar no samba e o cara falou assim, pô, meu nome é fulano de tal, e se não tiver o ingresso, não entra, parceiro. Aqui não é assim, não. Aí ele foi lá fora, pensou, aí mudou o porteiro. Aí ele falou, aí, o pessoal do samba lá não toca sem mim, hein? Eu tenho que estar lá no time, lá no som lá. Aí o cara falou assim, pô, mas você faz parte lá do conjunto? Sim! Aí o cara pegou o microfone, começou, tim, aí começou a falar, Alonso. Aí falou, estão me chamando. Ele falou, como é teu nome? Ele falou, Alonso. O cara tá me chamando lá no som. Alonso. Já estão me chamando lá, né, cara? Pô, vai ser culpado, hein? Como é teu nome? Alonso, estão me chamando. Na época boa da Tupi, o Hélio Claudinho, tem história boa do Barbosa aí. Com o Barbosa Filho tinha histórias boas, né, Hélio? Tem história. Acontece o seguinte, nós estávamos falando, o Reinaldo estava falando do RX, TXRX, agora tem, né, e há muito tempo tem isso aí, mas no tempo que nós começamos a fazer futebol, você disse bem, Reinaldo, era aquele na base do 1, 2, 3, foi no ar, né? Eu lembro que na Rádio Pai Querer de Londrina tinha um aparelho de som. Era um rádio amador. Então não tinha linha telefônica que a gente ia fazer com aquele rádio amador. Instalava antena e ficava lá. Ouvia a rádio e falava assim, se tiver chegando aí, deu um corte. Aí o cara cortava toda a rádio. Aí testava mais um pouquinho. Se tiver tudo ok, 2 cortes. O cara dá 2 cortes. Aí começava a transmissão e fazia. Agora, nesse tempo que não tinha retorno, que você só tinha uma linha, quer dizer, só transmitia, você fazia o jogo, não sabia como é que estava. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, dá para falar com o estúdio, aí você ficava sabendo se estava ok ou não. Eu fui a Nova Esperança uma vez, que era lá no Paraná, fazer um jogo de futebol, transmiti o jogo inteiro, não tinha, o equipamento não funcionava, porque a telefônica não colocou a linha, aí tinha um telefone que tinha um aparelho no meio dele que você apertava para falar. O Badeco, parece que era o nome daquele troço lá. Eu transmiti o jogo inteirinho, fiquei com a mão doída de tanto segurar aquela tranqueira. Quando eu cheguei na cidade de volta, perguntei como é que foi a transmissão. O cara falou, tocou música a tarde inteira. Esse não tinha todo, né? Esse aparelho que o Hélio Claudino tá falando aí, chamava-se SSB. Você tinha que ter uma antena de não sei quantos metros. Era terrível. Agora tem uma coisa, né?
Eu me lembro, eu vou voltar no assunto esportivo aqui, me passa na cabeça, eu vou soltando aqui. Manda, pô. Nós tínhamos um programa de auditório na Rádio Mantiqueira, junto com a Rádio Aparecida, e a Rádio Aparecida pegava no mundo todo. Tem todas as ondas curtas, 15, 19, 14, 30, é tudo quanto é, né? E esse programa era muito ouvido no Nordeste, na época de programa de auditório. E eu estava apresentando um programa, cara, chamava-se Rádio Show da Cidade. Eu estava apresentando um programa, me lembrou, né? Não tem nada a ver com futebol, mas eu estava no auditório e o clube lotado, cara. Aí eu chamei o candidato lá, me lembro até hoje que ele era meu amigo, José dos Santos Caetano, conhecido na cidade como baiano. Toda cidade tem o seu cara característico ali da cidade, né? Baiano. E com você, José, tinha jurado, aquelas coisas todas. José dos Santos Caetano. Ô, Caetano, mas você é conhecido como baiano, né? Eu sou baiano da cidade. É alegre no auditório, alegrando. E o povo já embaixo tá gritando, já ganhou, aquela coisa toda. Então vamos, o que você vai cantar? Eu vou cantar Esqueça do Roberto Carlos. Esqueça do Roberto Carlos? Tá legal, vou cantar em Dó maior, para Esqueça com você e José dos Santos Caetano. Ele começou, né? Esqueça se ele não te ama, e começou a cantar. E tem uma parte da música, no meio da música, que ela é falada. Esqueça que teu amor é só meu, uma coisa assim e tal. E ele começou. Vem a introdução. Esqueça. E o conjunto. Esqueça. E aí, esqueça. Esqueci. Isso é verdade. Rei, aqui naquele tempo, vocês lembram disso, todo mundo, né? Naquele tempo terminava o jogo e os caras entravam dentro do campo com aquele fio, né? Corria. Nossa, o fio tinha 50 metros. E aqui metros, tinha aqui tinha o Piero Neto. E o Piero Neto, aqui nós estamos falando já com fuga de tal. Pô, ele passou correndo no campo, rapaz. Nós seguramos o fio dele. Nós seguramos o fio, ele querendo correr com o fio preso, e até o meio de campo para entrevistar. Puta, deu um bafafá, cara. Você sabe que quando eu cheguei na Cultura de Santos, tinha um repórter lá chamado Humberto Perina. O Luciano Faccioli estava no estúdio. Esse Humberto Perina, ele andava com a piruinha de frequência modulada da Cultura, era uma Chevy 500. Ele andava pela cidade. Tá aqui ainda. Entrava a vinhetinha, a piruinha da cidade. Aí o Luciano Faccioli estava no estúdio e falou assim: vamos pra piruinha da cultura, onde você está, Perina? Aí o Perina, eu não tô. Como você não tá? Você não tá na cidade? Não tô. Mas você tá onde? Eu tô no estacionamento da rádio porque eu tô cansado de colocar combustível no meu bolso e a rádio... tinha um apresentador de carnaval aqui em Cruzeiro, ele tá vivo. Aliás, por sinal, eu saí de manhã e encontrei com ele, chamado Marcelo da MM. O cara tinha um vozeirão, cara. E naquela época o meu irmão, Demetrio Costa, já apresentava o carnaval na Marquês de Sapucaí. Ele trabalhou 40 anos lá e aqui era uma febre na cidade o carnaval por causa da proximidade com o Rio de Janeiro. Aí o Neguinho da Beija-Flor estourado, cara, estourado no Rio de Janeiro, mas estourado, né? Aí chamaram ele para vir cantar aqui em Cruzeiro na abertura do carnaval. E o Marcelo da MM que ia apresentar o Neguinho da Beija-Flor. Na avenida lotada, aquele negócio todo e tal. Aí ele anotou o nome do Neguinho da Beija-Flor no papel e ficou lá. Neguinho da Beija-Flor, Neguinho da Beija-Flor. Aí ele falou: atenção, vamos chamar o maior puxador de samba do Brasil. E com vocês, atenção, vamos contar, vocês vão contar comigo. Atenção, Brasil. Atenção, aqui na avenida lotada. Vocês vão ter diretamente do Rio de Janeiro 10, 9, 8, o povo crescendo. Esse 5, 4, 3, 2, 1. E com vocês, Nega-Flor do Beijinho. O que ele falou? Nega-Flor? Nega-Flor do Beijinho. O que ele fez aqui? Cara, eu vou dizer um negócio pra você. Você falou do Barbosa? Nega-Flor do Beijinho. Hélio, o Jarbas falou do Barbosa. Tem uma do Barbosa, você deve lembrar, quando naquela Copa da Itália, que nós estávamos juntos. E o primeiro jogo do Brasil no Della Alpe, o Reinaldo também estava lá.
no Della eu não sei se foi com Costa Rica ou Suécia, eu não recordo bem. E aquela, pô, chega 4 horas, 5 horas antes do jogo, abre a jornada e O fica estádio é falando lindo, né? Pareceu um navio. abertura da Copa, e vai, entra o Barbosa, e vai. Acaba o jogo, aquele tumulto, gente pra caramba, o estádio lindo, bonito, e tinha os portões, né? Aí tinha o carro da nossa equipe e nós fomos para o hotel, né, no centro de Turim. Aí chegando no hotel, o Barbosa olha para mim e falou: Nossa Senhora, o que houve, Barbosa? Esqueci a Lucy na porta do estádio. Essa é a mulher dele. E ela está com a camisa da seleção brasileira. Ave Maria. O Hélio foi chefe da gente na Tupi. Uma vez ele escalou, acho que eu, o Luciano e mais o Gastaldello para transmitir um jogo. Nós pegamos um táxi na porta da rádio, do estúdio da rádio nossa lá da Tupi, e fomos para Cumbica. Chegou na porta de Cumbica, olhou para cara do outro. Quem falou que era Cumbica? Era Congonhas. Agora tem uma coisa, nós estamos falando aqui das coisas positivas, das coisas que tornaram-se até em tom de blague, tornou-se humor. Permita-me eu contar só reverenciar aqui, referenciar, não reverenciar. Também reverenciando o nome dos maiores locutores esportivos do Brasil, para mim foi o Pedro Luiz Pauliello. Eu não vou contar, isso eu vou deixar no ar. Essa verdadeiramente é a histórias que o rádio não conta. Essa eu não posso contar, porque eu me envolveria com nomes e tal. Mas eu passei, sou testemunha, e quem estava comigo no estádio Delle Alpi sabe dessa história. Naquele Brasil 0 Argentina 1 gol do Canidia. O que fizeram. Se alguém tiver ouvido, aí pode ouvir, vai sabe que ele é condenado. O que fizeram de sacanagem com o Pedro Luiz, cara, eu vou dizer um negócio pra você, me doeu na alma. Foi uma das razões de eu ter saído da Rádio Record. A sacanagem que fizeram. São coisas que o rádio não conta, e essa eu não posso contar. Essa eu não posso contar porque envolve nome de pessoas consideradas grandes no meio. Então, até hoje acontece isso, né? Até hoje acontece isso. Até hoje. O rádio, mas a verdade é que o Pedro ganhou um sorteio uma vez lá e gastou tudo com limusine numa dessas viagens aí, é verdade? Não, o Pedro era assim, não é que ele gastou. O Pedro era assim. Eu estava na Rádio Gazeta. O apelido dele era Lorde. Eu estava na Rádio Gazeta. Gente, o meu pai tinha um armazém aqui em Cruzeiro. Meu pai nasceu no Rio de Janeiro. Meu pai já era negociante desde a época do Rio de Janeiro. Meu pai montou um armazém. Eu ouvia Pedro Luiz num radinho pequenininho. Eu ouvia no rádio do meu pai Pedro Luiz. E fui trabalhar com o Pedro Luiz. Aí, um certo dia, nós tínhamos feito... Nós não, que eu quero dizer a equipe, né? Tinha montado o Rádio Record juntamente com a Rádio Gazeta. Você lembra disso, Jarbas? Eu lembro. Você lembra disso? Então nós fizemos uma união lá, Record e Gazeta. Aí um certo dia, eu tava apresentando Disparada do Esporte, que eu com 10 anos de idade ouvia no rádio. Eu ouvia no rádio aquilo, meu Deus do céu. A grande audiência. A grande audiência. Aí eu estava na sala, eu estava apresentando o Disparada do Esporte, com os mesmos prefixos de 500 anos atrás, o Fubá, meu querido amigo Fubá na técnica e tal, e todo dia eu apresentava eu com o Pedro Luiz, depois do programa do Décio Pitinini com aquela, esqueci o nome da artista lá. Nossa, a mulher saía do estúdio, deixava um perfume no estúdio, que eu tinha que tomar banho fora do estúdio, senão minha mulher pensava que eu tinha uma amante, de tanto perfume que eu deixava no estúdio. Tô falando sério, eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Aí, um dia o Pedro Luiz me chamou e falou assim para mim assim: Reinaldo, eu preciso falar com você. O patrocínio do programa dele era da Varig, já há trocentos anos. Eu ganhei as minhas férias, que eu nunca tirei, ele sempre viajava, tirava umas folguinhas quando ele viajava para fazer luta de boxe, para fazer futebol, fazer seleção brasileira, e pela primeira vez eu vou tirar férias definitivamente. E eu queria que você fale essas palavras, vê se não é para eu tremer. Eu queria que fizesse o comentário meu do meio-dia. Falei, você tá brincando. Você tá brincando comigo, Pedro. Mas jamais... Parava a cidade, né, Rei? Parava a cidade. Não parava. A opinião de Pedro Luiz, pelo amor de Deus, pô. Você tá brincando. A cidade... Olha,
Literalmente a cidade parava para ouvir, era lei, era lei. Ele mandava mais que o Alexandre de Moraes no comentário dele. É um negócio fora do comum. Aí eu falei, Pedro, isso eu não vou fazer não, sinto muito, não estou me acovardando. Aí ele falou, Reinaldo, é só você para fazer o meu comentário. Por favor, eu estou te pedindo, você vai receber. Eu falei, Pedro, não é isso e tal. Eu fiz 20 dias o comentário dele e ele gravou os 20 dias. Ele gravou para ouvir posteriormente. Aí ele chegou de Londres e tal, e não sei o que, e tal. Me trouxe uma caneta de presente. Como é que é? Montblanc, né? Olha a caneta que eu ganhei, cara. Olha a caneta que eu ganhei. Pô, eu nem sei onde é que tá essa caneta. Acho que, Tinteiro, sei hein? lá. Nossa Senhora. Ele trouxe Aí ele falou, cidade- Reinaldo, que não é você muito foi, boa, né? você foi perfeito. Você foi perfeito. Aliás, por falar em Mont Blanc, nós estivemos perto do Mont Blanc, no ônibus do Mazola. Lembra, Hidalgo? Claro, No restaurante, claro, comeram lá na excursão, Itália, né? com a Suíça, comeram pão, Aquele mortadela. restaurante lá em Basel, né? Em Basel. Em Basel, nós fomos depois lá para Inter de Milão, almoçar lá. Deixa eu contar essa, emendando uma na outra aqui. O Rei, Acontece o você seguinte, falou da que oi. apresentava com ele, eu estava vendo É. aqui, a Elke Maravilha, a Aracide Almeida e a Não era Sônia ela, Lima. não. Não era essa. Não era não. Não? Não era a Elke, não. Não era a Elke, não. Era uma outra que fez teatro, fez humor. Dercy Gonçalves. Não é Dercy Gonçalves, não. Era uma outra. Enfim. Mas deixa eu contar essa outra que o capitão estava presente. Nós estávamos em Basel, na Suíça, com a seleção brasileira. Aí nós recebemos um convite para ir de ônibus, que o Altafine, o nosso Mazola, tinha conseguido um ônibus para toda a equipe esportiva do Brasil que estava lá em Basel, na Suíça, para ir para Milão, para ver a Inter treinar. Nós íamos almoçar na Inter de Milão. O ônibus ia sair tal hora e tal. Voltou. Faltavam 2 anos para a Copa da Itália, mais ou menos. Lembra disso? Que na hora que eles botaram um bolo em cima da mesa, era um campo de futebol com a bandeira do Brasil e a bandeira da Itália. Sim. Aí tava toda a imprensa, eu, Hidalgo, e minha irmã Corinne Lombardi, tava a imprensa do Sul, do Eram Norte. 17, viu, Rei? Eram 17 emissoras. Aí o Héldio Macedo, você lembra disso? Os dirigentes da Inter de Milão ali, cara, os jogadores lá do outro lado observando, pediu a palavra para fazer um discurso. Você lembra disso? Não. Aí todo mundo olhou para a cara do outro, olhando para a cara do um. Ele falou, com aquele terninho, né? Com terninho. Terninho, parecia engomadinho, parecia o Miltinho, cantor. E tal. Aí, no final do discurso dele, estava terminando, que já fazia uns 20 minutos que ele falava, ele falou, e agora, para finalizar, eu quero pedir a todos vocês um buquê de palmas. Essa aí eu lembro. Eu quero pedir um buquê de... Rei, me permita lembrar. Rei, permita lembrar, quando estávamos nessa viagem, em Copenhague, e chegada no final do trem, o Gata Mansa, era o xerife. Ele gostava de quem ele gostava. Você chegava lá e já estava com a credencial para pôr no bolso. Ele sabia quem ia e os amigos dele. Só que era o seguinte, viu, Jarbas e companheiros? Acabava lá o café, lá à tardezinha, depois do treino, eles iam jantar, ele saía do hotel e convidava Reinaldo Costa, Capitão Hidalgo, o Cavalo, né, o Carmona. Roberto Carmona. O Lédio, o Criolo, né? O Lédio Macedo, o Alfredo Ribeiro também estava comigo, nós éramos em 7. A gente escalava, vamos nesse bardinho. Chegava no bar, então... No pub? Pedia para todos uma cerveja, aquelas pequenas, tomava. Aí agora é você, agora cada um. Aí o cara do restaurante, o cara do bar fazia assim, chega, ele ia fechar a porta e mandava a gente embora. Lembra? Aí nós íamos uma outra. Verdade. Só que lá, aquela do sol da meia-noite. Da meia-noite. 3h30 da manhã está clareando lá naqueles pedaços. E olha, a última
o Lédio Macedo, o tal Reinaldo, nós estamos tudo lá, o Lédio cantando. Aí nós vimos um cara com a gravata. Verdade. Ele estava dentro de um prato de sopa, mas ele estava bêbado. Mas era toda noite. Nós Aí entramos dia no eu estou público. chegando 4 da manhã no hotel, mas era só sacanagem, bebida. Então. Aí o Alfredo chegou para mim e falou, mas capitão, você não dorme? Nós estávamos na Dinamarca, não sei se foi na Dinamarca, na Noruega, lá no Tivoli Park. Copenhague. Em Copenhague, né? Aí eu, Barbosa Filho, e nós arranjamos, tinha um bar lá, um restaurante, que tinha chopp de litro, aquele choppão grandão. Era aquele de litro. Aí o Ivan Lima chegou para mim, falou para mim, o Ivan Lima lá do Recife chegou para mim e falou para mim assim, Reinaldo, eu estou com pena de você, meus cabelos estavam subindo, né? Ele falou, eu vou te dar um conselho, porque, veja bem, olha aqui, e mostrando para mim, veja bem na minha cabeça como estão nascendo novos cabelos. E eu tenho um remédio para você, eu vou te dar, mas você fica quietinho, não fala para ninguém. E nós ali no Tivoli Park, o que era? Você vai no galinheiro. Tô falando sério. Você pega a titica de galinha e passa na cabeça. Ô, Giba. Ivan Lima, cara. O Hélio Claudino manda na chácara. Meu Maria, eu vou dizer uma coisa. Ô, Reinaldo, Oi. aí nós estamos em... Aí, Jaba, nós estamos em Milão. Aí nós fomos fazer um quadrangular com 5 clubes lá. Nunca vi isso, né? Foi Santos... Quadrangular com 5? Santos, Feyenoord da Holanda. É isso aí, ó. Santos, Feyenoord da Holanda, Peñarol, Inter de Milão e Milan. Essa aí eu estava, hein, Gilberto? Hein, Gilberto? Dessa aí eu estava lá como representante da Gazeta Esportiva. E porque Então, você foi, porque naquele tempo o time tirava o roupeiro e levava um jornalista, né? Era determinação do Conselho Nacional de Esportes. Aí eu era o setorista do Santos, aí fomos fazer esse quadrangular, que o Eloy era jogador do Santos e arrebentou com o jogo de estreia. Aí os jornais todos colocavam lá que ele valia não sei quantos milhões de dólares. Ele me chamou num canto e falou assim, Hélio, quanto é tantos milhões de dólares? Eu falei para ele, falou, nossa senhora. Então, ficou todo entusiasmado. No segundo jogo ele não fez nada, aí o jornal nem anunciou mais nada. Mas você sabe que eu e o Amaral era para nós irmos para... Os caras se interessaram em procurar o Santos. Eu e o Amaral, quase zagueiro. Aí o Amaral, quase zagueiro, já tinha jogado na Copa do Mundo, né, tal. E ele foi na cidade e viu, em Milão, ele viu uma televisão que tinha o videocassete embutido na televisão, né? E era novidade. Opa! Aí ele foi lá, viu o preço e comprou. Aí ele pôs no quarto dele, meu quarto era conjugado. Ficava eu, Roberto Biônico e o Mococa. E o Joãozinho e o Amaral no outro quarto. Aí o Amaral me chamou e falou, Gilberto, eu fui lá comprar a televisão. Tu não quer? O preço tá bom. Aí, vamos ver a televisão. Aí ele ligou a televisão e tava dando os freestyles. Desenho. E falando italiano. Aí, legal. Eu falei, caramba, depois do jogo, amanhã eu vou ver lá, tal. E nós fomos pro quarto. Aí o Roberto Biônico senta na cama e fala assim, se sou eu, vão falar que é burro, que é isso, que é aquilo. Agora o Amaral, os caras falam bonito, né? Meus parabéns, comprou. Eu falei, fala, Biônico, o que foi? Amaral comprou a televisão, como é que ele vai... Ele fala italiano? A televisão fala italiano, cara. Vai levar essa porcaria pro Brasil, vai fazer o que lá? Não vai entender nada. Eu tenho uma passagem jornalística que ela poderia ser moldada de uma maneira até equivocada se eu não conhecesse as pessoas com quem eu estou falando e a garantia da audiência. O que eu quero dizer com isso? Eu, quando cheguei em Campo Grande, eu cheguei no mês de junho de 1973, uma coisa assim. E eu cheguei, na semana que eu cheguei, o Operário estava para fazer uma excursão.
Preste atenção nessa história. Permita-me não dizer o nome, porque eu não quero pagar processo para ninguém. Mas o que aconteceu, Reinaldo? Na semana que eu cheguei, o da Gama, que era empresário lá no Nordeste brasileiro, o da Gama, havia vendido uns jogos do Operário para o Vietnã. Você brincou. Para o Vietnã. O diretor da rádio me chamou, José Maria Hugo Rodrigues, falou: Reinaldo, tira o seu passaporte, eu vou levar você lá no Exército, que tirava para tirar o passaporte, e você vai viajar com o Operário. E naquela época, a CBD tinha que mandar um cronista esportivo para viajar com a delegação. Como eu representava a Rádio Cultura, e a Rádio Cultura tinha um jornal Correio do Estado, então levaram a mim porque as outras emissoras eram só rádio. E eu seria o jornalista da rádio, o narrador da rádio e o jornalista do jornal. Eu levei um gravador, eu me lembro até hoje, era um TEAC 2004, pesava uns 15 quilos. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que gravar, eu gravava na fita de rolo, olha só, eu gravava na fita de rolo, essa fita de rolo, eu não me lembro, eu vou chutar, ela vinha via Frankfurt, na Alemanha, vinha Porto, chegava depois de uma semana aqui no Brasil. O operador da rádio, o Agno Nogueira, era um negócio artisticamente falando, plasticamente falando, muito bem feito. Chegava depois de uma semana aqui, o Agno Nogueira editava aquele jogo, montava aquele jogo, e depois a rádio colocava uma chamada no ar. Diretamente de Phnom Penh, no Vietnã, Reinaldo Costa acompanha a delegação do Operário que representa o Brasil. O Brasil vinha de um título mundial do México de 70. Então o Brasil varria o mundo inteiro, né? Como o título mundial de 70, o tricampeonato e tal. E, bom, primeiro jogo, eu estava num estádio, mas olha, dá até vergonha de falar. Não era estádio. Eu vejo o time dos caras entrando em campo, parecia um touro atrás do outro. Foi 4 ou 5-0 para os caras. 42 graus de temperatura. Aí veio, eu narrando e mandando. O Operário fez uns 6 jogos. Os 6 jogos, o que ele menos perdeu foi de 3-0. No terceiro jogo, o técnico do Operário, permita-me não dizer o nome, vocês conhecem demais. Ele foi técnico do São Paulo, ele é aqui do Vale do Paraíba e tal. Chegou para mim junto com o diretor e falou: poxa, Reinaldo, você há de convir comigo o seguinte: ninguém está sabendo que o Operário está aqui. Ninguém sabe que o Operário está jogando contra quem? Pô, por que falar que o Operário perdeu de 4-0, de 5-1? Pô, faz aí, pelo menos empata um jogo. Nós teríamos 3, 4 jogos a mais. Falou pra mim, veio falar comigo. Eu peguei o telefone, eu estava num hotel, e a gente não podia sair do hotel. 7 horas da noite você não podia mais sair do hotel e nem bebida alcoólica tinha, né? Aí, 7 horas, eu em Phnom Penh, a guerra estava ainda acontecendo lá. O Operário estava jogando contra os soldados norte-americanos, por isso que os caras corriam, queriam um cavalo. Porra, contra os soldados, contra o exército dos Estados Unidos, os caras não tinham. Tô falando sério. Aí eu pedi uma ligação pro Brasil. Eu pedi na manhã de um dia, saiu 2 dias depois da ligação. Eu chamei o diretor da rádio e falei para ele, falei: ó, Zé Maria, tá acontecendo isso. Veio um diretor falar comigo, junto com o técnico, que queria que eu mudasse o resultado do jogo. Ah, cara, aí o Zé Maria, quando é que você chega? Eu falei: ó, eu saio daqui dia tal, vai chegar 3 dias depois aí. Não sei o que e tal. Não, você vai comunicando comigo, onde você vai passando, você vai comunicando. Não é a facilidade que você tinha hoje para arranjar uma ligação. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, você demorava 2 dias para fazer uma ligação, né? Ah, cara, terminou a excursão, receberam o dinheiro, o jogador recebeu o bicho, o jogador trouxe tudo. O jogador, Natálio, era... Se eu não me engano, o Gonçalves, que jogou no São Bento e no Palmeiras, tinha sido emprestado para o Operário para fazer essa excursão. Mestre Gonça jogava muito. Bom, tudo bem. E só jogador rodado. Copeiro do comercial tinha ido. Bom, tudo bem. Quando eu chego no aeroporto em Campo Grande, cara, que a gente vai descer do avião, naquela época tinha 2 voos. Um chegava 12:30, outro chegava 5:30. Nós chegamos 12:30. Tinha umas 3.000 pessoas para pegar de pau o técnico do Operário.
Cara, operário, eu não vou dizer o nome dele. Eu como jornalista, abraçado com o técnico. Abraçado não, de frente, conversando com ele, na primeira página do jornal Correio do Estado. E o cara queria me comprar no jogo. Ó, O cara queria me comprar no jogo. Isso aconteceu no rádio. que isso. Agora, eu que conhecia Cruzeiro, Maracanã, conhecia Pacaembu e São Paulo e Morumbi. Na minha primeira viagem como internacional como narrador, fui para Phnom Penh, no Camboja. Pô, pelo amor de Deus, eu estudava aquilo na escola, a guerra acontecendo, tropas, não sei o quê, os Estados Unidos perdendo a guerra e não sei o quê, e tal, e tal, e tal, e tal. Você encontrava com o exército, com os caras com baioneta, com tudo dentro tudo quanto era lugar, os caras do exército dos Estados Unidos. Que Pô, isso. Você passou por isso, Arthur, nessas viagens suas aí? Não, eu passei por isso parecido, passei na Síria e passei na Arábia Saudita no 11 de setembro, né? Você estava lá? 11 de setembro eu tava assim, acordando, né? Quando o príncipe nunca ligava de manhã, ele só ligava, mandava chamar lá meia-noite, 1h da manhã, porque ele queria saber qual era o time que ia jogar, não sei o quê. Aí, 7h da manhã, o intérprete ligou e falou: o príncipe quer que você vá lá no palácio. Ixi. Aí eu falei, cara. E aí eu vi que estava acontecendo. Eu liguei a televisão assim, falei, caramba, que isso, cara? Não dava para acreditar. E aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, o que você tá achando disso aí? Eu falei, ridículo. Aí ele falou, Meu Deus. aí ele começou a falar, é um fato que foge um pouco do tema que nós estamos tratando aqui, mas é o que eu tenho para oferecer para vocês em termos de informação, de uma coisa assim que é um pouco desconhecida das pessoas. E aí ele estava numa soberba danada, porque ele estava achando que aquilo ali era realmente algo assim, Legal. maiúsculo, né, naquele momento, que os americanos mereciam aquele castigo. Ele falou para ele, mas e aí? Você acha certo que a gente vai ter nada a ver com isso? E ele achando aquilo maravilhoso. E lá era o berço do Estado, porque ele nasceu em Riad, né, onde está hoje o Neymar, o Cristiano Ronaldo, aquela área aí que a gente já tem bastante conhecimento do que acontece lá. E aí, a ponta da história, agora eu vou falar de uma pessoa que fez um negócio que eu não vou citar nome, porque é questão também de educação da nossa parte. Eu levei uma pessoa para trabalhar comigo como preparador físico e falei, fiquei tudo organizado e falei com o príncipe, falei, eu vou ao Brasil, porque está todo mundo com medo de pegar um avião e a minha família não queria ir para lá. Todo mundo com medo, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou ao Brasil, vou passar uma semana e volto, porque o mundo parou. Aí eu vim ao Brasil e falei com o preparador físico, deixei tudo organizado, tipo de treinamento, tudo organizado. E aí, quando eu voltei, eu senti que o pessoal estava meio esquisito. Aí eu perguntei eu peguei um fisioterapeuta, que era massagista, e botei ele para morar lá em casa. Eu falei, mora aqui em casa. Ele falou, eu não tenho onde morar. Eu falei, mora aqui, casa grande pra caramba e tal. Ele ficou lá comigo. E por fidelidade também, quando eu cheguei, ele falou assim, tem algo para te falar que não é legal. Aí ele me contou que o preparador físico fez uma determinada coisa lá, e era uma coisa grave, né? Aí eu falei, quer dizer, o 11 de setembro já era grave, o cara ainda fez o que fez. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui na tua frente, você fala com ele? Ele falou, falo. Aí eu falei assim, o cara era uma pessoa que foi do exército, estava aposentado e tal, e eu botei ele para trabalhar comigo, porque eu prometi um dia ajudar. E até a veia de trabalho dele não tinha nada a ver, era totalmente antagônica com a minha. Mas tudo bem, eu vou ajudar o cara, disse que ajudar, dei minha palavra, ponto final. Aí ele sentou aqui de um lado à minha direita e o fisioterapeuta, o massagista, aqui à minha esquerda. Aí eu falei, fulano, fala para ele o que aconteceu aqui. Aí o cara começou, ele fez isso, ele chegou para o príncipe, o secretário do príncipe disse que você não iria voltar mais, que se ele quisesse, ele poderia ser o treinador no seu lugar. Fura olho. Que é isso, cara? Ele falou, caramba. Ele falou e depois ele disse o seguinte, se não me quiser como treinador, eu já tenho um treinador que está aqui o currículo dele, inclusive eu conheço esse treinador, e ofereceu a ele o treinador, que ele disse que eu não ia voltar mais. Aí, aquilo ali para mim foi pior que o 11 de setembro, porque você dá a mão às pessoas, e eu quero dizer com isso o quê? Já estou fugindo um pouco do tema, mas só para você ver, quando estou lá fora, toda vez que eu fui lá para fora, que eu encontrava os brasileiros, eu tratava com certo cuidado, porque
Eles querem tomar o teu lugar, querem estudar, eu tive que mandar ele embora. E aí eu trouxe outro, e o outro chegou lá e falou assim, no primeiro treino, eu falei, fala inglês? Fala. Aí o cara, I don't speak English. Porra, tudo bem, cara, você não sabe falar inglês, não. Aí no primeiro treino ele falou assim, você não acha que está treinando demais, não? Eu falei, pelo amor do guarda, olha, aquele trabalho foi árduo. No final, já eu vim embora. É uma historinha. Eu O maior desafio é com o próprio brasileiro, né? Que coisa, né? Não, é porque... Que história? O Arthur, gente, eu vi o Arthur, trabalho dele aqui, né? Ficamos um ano aqui juntos. O Arthur tem uma história, é incrível. Eu não posso acreditar, viu, Reinaldo, Giba, Hélio, eu não posso acreditar que o Arthur, com todo o gabedal dele, o histórico dele, aqui ele conta aqui, viajou sozinho pelo mundo, tinha palestra chinês, alemão, mudar na Arábia, tem que ensinar a jogar futebol. Está no futebol brasileiro com tantas mudanças, modificações de técnicos, e não tem uma pessoa lúcida que possa entender o trabalho que o Arthur já fez, e principalmente também no Rio de Janeiro. Ah, mas aí o negócio é muito complexo, né, capitão? Aí envolve diretor, envolve empresário, o Arthur não joga nesse time. Eu quero esticar essa conversa, porque das entrevistas que o Arthur fez, viu, Reinaldo? Ele fez uma com o vice-presidente da CBF. Verdade. Mas foi uma grande entrevista. Não lembro, eu sei, eu vi. Não é qualquer repórter que faria isso. Teria que ter condições, qualidade, presença, personalidade. E respeito. Eu gostei muito, eu nunca ouvi falar do nome do cara. Ele é vice da CBF, mas eu gostei muito do entendimento dessa conversa. Eu até falei, Hélio, é dessas pessoas que você tem que se juntar. E aí o Arthur me disse assim, não, ele vai ser um cara que pode ser o futuro presidente da CBF. Está feita a coisa. Porque, viu, Arthur, você está no Rio, e no Rio é que eles escolhem técnicos para sub-20, 19, 15, 18, para o preparatório, até para auxiliar de seleção brasileira. Tem que estar no meio desses caras. Eles não sabem, ninguém faz questão de saber que você existe e está no trabalho. Por isso que esse podcast para você, ele tem um valor extraordinário, e a tua maneira de levar, o conhecimento, a maneira de trocar ideias e a valorização deles em conhecê-lo. Isso é que é bacana, viu? Porque eu tive esse privilégio. Eu tive esse privilégio em 90, pô, de conhecer o Arthur e ter trabalhado com ele. Não, você trabalhou com ele, pô. Dei trabalho, né? Não, mas a diferença é notada, principalmente nas conversas. É porque o Arthur não entrevista, o Arthur conversa, né? O Arthur não entrevista. Primeiro que já é o grande charme, né? Porque você vai perguntar o óbvio ululante, o cara vai responder o óbvio ululante toda vez que for acontecer. Então, quando você começa o papo dele com o Joel Santana, o Joel contou coisa que acho que nem o Joel lembrava mais. Pô, eu fui vizinho, não sei quem. Aí os dois começaram assim, você lembra de fulano de tal? Você lembra de fulano de tal? Aí começaram. Então faz de conta que o microfone não estava ali. Você lembra de fulano de tal? É assim. Eu acho que isso... Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, é que o Arthur não tem um grande empresário, porque todo cara bom e tem um empresário bom, ele está sempre trabalhando. Eu me lembro do Milton Buzetto, do Juventus, o cara não ficava fora de time nenhum, ele saía do Juventus e já ia para outro, o empresário trabalhava muito. Agora, mas aí você não vai no Milton Buzetto, aí você vai no Vanderlei Luxemburgo, você vai no Filipão, você vai no... O Milton Buzetto jogava com 10 atrás e um recuado. Ô Arthur, o Filipão falou essa semana aí, Arthur, que não adianta a torcida falar com ele e gritar, porque ele fica com um ponto ouvindo uma... É isso mesmo? Ele tá ficando com um ponto, o Filipão, cara? Tá sabendo disso? Olha, eu sinceramente, se isso estiver acontecendo, se for verídico, verdadeiro,
eu acho que confunde muito. E outra coisa, né? Despersonaliza toda a característica e todo o background que o Filipão tem, qualquer treinador, porque o cara é campeão do mundo. O cara trabalhou em seleção de Portugal. O cara chegou a uma semifinal de uma Copa Europeia. O Portugal trabalhou no Chelsea. Enfim, tem uma série de títulos. Se isso for verdade, porque, sinceramente, eu não tenho certeza, e eu não sei qual é a razão do ponto. O que seria o ponto? Para ensinar ele a falar? Ele não ia aceitar. E outra coisa... Não é. Eu sei o que é isso. Ele é noveleiro, ele gosta de novela. Então, ele gosta de novela, então fica alguém na casa dele contando o capítulo da novela para ele na hora, durante o jogo. O jogo na hora da novela, está acontecendo isso. Vamos voltar a falar de rádio? Afinal de contas, o assunto é rádio e a gente traz para o futebol porque é o hábito nosso e a vivência nossa. O Reinaldo falou que o Pedro Luiz foi o íncome dos narradores desportivos e eu me permito discordar dele. Eu acho que o grande narrador do futebol brasileiro que passou pelo rádio, ensinou muita gente, era Edson Leite. Edson Leite narrava como ninguém, era fantástico, mas tinha um defeito. O Edson Leite chegava sempre para fazer as transmissões em cima da hora, não levava escalação, não sabia quem é que estava jogando e estava tudo decorado da mente dele. Era um baita do narrador. O Pedro foi completo, velho. Ele fazia boxe, fazia qualquer coisa. Ele é o que disse assim, que o jogo que tiver ruim, faça ele ficar bom, senão você vai cair em descrédito. Ele falava para todos os locutores dele. Não, mas é verdade, e tem que ter assim mesmo. Agora, falando em narradores ainda, um outro narrador que passou pelo Rádio de São Paulo não foi feliz porque na época dele, na Bandeirantes, tinha 6 ou 7, todos caras que fora de série. É o Josival Peixoto. Esse cara fantástico, narrador extraordinário. Ali nasceu a verdadeira mudança de posicionamento de transmissão de rádio esportivo do Brasil. Ali começou com o Josival da Peixoto. época em que ele foi para Bandeirantes, tinha o Enio Rodrigues, o Flávio Araújo, tinha Fiore Gilhote, tinha Luiz Aguiar, tinha tantos narradores e ele não conseguiu se firmar. Mário Garcia. Hamilton Garcia. Mas é fantástico esse cara. Agora, por falar do Flávio, cuidado para não cair a linha aí, tá bom? Flávio. Então, eu vou falar essa história porque eu vivi 2 vezes um problema com o Flávio Araújo, que, aliás, esse narrador completo. Se o Pedro Luiz foi completo, o Flávio mais completo ainda, porque ele viveu outro tempo do rádio esportivo. Narrava tudo que tinha. Boxe, então, era fantástico. Narrava basquete, voleibol, futebol de salão, futebol, automobilismo. O Flávio era um narrador completo. Hélio, nascedor desses grandes talentos de onde eles vieram, do interior, né? O interior é fantástico. Hoje, eu vi, não sei de quem, disse assim: jamais teremos grandes locutores desportivos. Escuta essa. Jamais. Exatamente. Por quê? Porque o futebol do interior está acabando, está com problemas. Você vê o Jarbas em Sorocaba, não se tem mais grandes locutores. Esses locutores é que abasteciam e com qualidade as emissoras de São Paulo. Olha, Hidalgo, antigamente o interior abastecia os times do futebol da capital. E o rádio da capital era abastecido por locutores do interior. Eu não sei de onde é o Reinaldo, mas você vê o Fiore veio de Lins, o Joseval veio de Presidente Prudente, o Dirceu Maravilha depois veio para cá, veio de Marília, o Maciel veio do interior, eu vim do interior. Então, o interior, o rádio do interior abastecia as rádios da capital. Ei. O Flávio, vou dizer ele veio de Presidente Prudente. O Flávio, o Joseval é de Presidente Prudente. Tá bem. Tá vendo como é que é? Ele veio de Presidente Prudente e o Flávio Araújo de Presidente Prudente. Se estabeleceu desde criança. Então tem tanta gente, todo o interior. O Reinaldo, você vem da onde, Reinaldo? Você é de que cidade? Eu sou da cidade do Hamilton Galiano, terra da Vanusa, terra do
Nossa, não gosto de falar muito, não, porque aí muda o sentido. Márcio Bastos, que foi presidente do PT. Ai, vixe Maria, eu sou de Cruzeiro. Eu não sei de onde eu sou. Eu tô entre 3 estados. Se eu pisar para a direita, eu tô no Rio de Janeiro. Se eu pisar para São Paulo, eu tô em São Paulo. Se eu pisar para frente, eu tô em Minas Gerais. Eu tô entre Resende, Passa Quatro e Cruzeiro. Estou aqui, Cruzeiro, Passa Quatro e Resende. Eu tô aqui. Eu vou para a direita, eu tô no Rio, eu vou para o meio. Cidade que faz limites, limítrofe. Oh, bonito isso, hein? Limítrofes. A Resende, isso é bonito. Não, tinha uns palavreados, o Mário Moraes, o Loureiro Júnior, usava uns palavreados, né? Um dia. O Loureiro. Loureiro era meu compadre. Loureiro era de vir aqui na minha casa, eu ia na casa dele lá na Arapanés. O Loureiro, um dia, o filho dele, ele falava tão difícil, às vezes, adjetivava com tanta presteza, que um dia ele estava narrando o jogo comigo, ele falou, e agora, o centroavante vai ficar estatelado no gramado? Não sei o quê, porque a contusão dele é séria, aí o Guto era pequenininho, o Guto tinha o quê? Uns 10 anos. Ô pai, o senhor falou que o jogador vai ficar pelado no campo. Ele tinha uma expressão boa, né, Reinaldo? Ele tinha uma expressão boa, ele dizia, como é que ele falava assim? Gilberto Costa, a figura superlativa desse espetáculo. É verdade. Então, está falando já do Loureiro. Aliás, eu acho que o Loureiro foi um dos comentaristas que mais brilhou no Rádio de São Paulo pelo palavreado, pelo vocabulário. Afinal de contas, era professor de português. Mas eu tenho uma para contar do pai dele aqui, que vocês vão cair de... Tá. Fala aí. O Guto, que é o filho do Loureiro, tem a mesma voz do pai, a mesma posição do pai, inteligentíssimo, um baita do profissional. Era gozador, né? O Loureiro tem 4 filhos, o Beto, o Paulo Roberto, que é o Guto, a Márcia e a Maria Tereza. E a dona Dalva está morando aí em São Paulo. Mas eu estava em Campinas. Eu estava em Campinas fazendo um jogo e o Antônio Edson estava fazendo o jogo pela rádio lá de Americana, a terra dele lá, São Carlos, Americana, uma coisa assim. Aí nós recebemos pela linha a informação de que o pai do Loureiro havia morrido em Jacareí. Aí o Chico Paz de Barros, que era o diretor nosso, perguntou se haveria a possibilidade. Ele perguntou, Reinaldo, você vai sair de Campinas para Cruzeiro? Como é que é? Falou, não, mas eu posso ir. O que está acontecendo? O pai do Loureiro morreu e ele vai ser enterrado logo pela manhã. E eu queria que fosse alguém de vocês lá nos representar. E naquela ocasião, estavam fazendo a Via Dom Pedro, que liga Campinas a Jacareí, no Vale do Paraíba. É uma reta só, reta em termos, né? Lógico. Aí o Antônio Edson falou, eu também vou. E tava um frio, rapaz, um frio. Aí o Chico Paz de Barros autorizou a viatura a nos levar para Jacareí, ficar em Jacareí lá até o velório do outro dia de manhã, porque nós íamos sair de Campinas 1h da manhã, são 2h30 de viagem de Campinas a Jacareí, e a gente ia pro velório, fica bom. Pô, fomos pro velório. Chegamos de madrugada no velório municipal de Jacareí. Chegamos lá, bicho, bateu uma névoa. Um negócio assim, mais um frio, e eu conheço muito bem o querido Vale do Paraíba. Um frio desgraçado. Aquele velório muito simples, muito simplesinho e tal, e aquelas velas acesas no velório e o caixão do pai do Loureiro lá na sala e tal. E a gente toma café, toma bolinho, toma uma cachaça, aquele negócio todo, tudo bem. Ali pelas 3 e pouco da manhã, me aparece um bebum. Estou falando verdade, isso é sério. As 3 irmãs do Loureiro, católicas fervorosas, estavam sentados à beira, assim, do caixão, à beira, assim, de frente ao caixão, nas cadeiras rezando, orando, e aquele silêncio realmente sepulcral. Aí o bêbado estava com tanto frio, ele tomando cachaça com frio. Ele viu aquela porta aberta, o lugar quente, as velas esquentando tudo lá dentro, ele entrou. Ele entrou e sentou na cabeceira do caixão. Na cabeceira do caixão. Ele sentou. E ali ele ficou. Uma das irmãs do Loureiro, virou-se para o Loureiro e falou, chamava ele de Carlos, né? Carlos,
Vamos acordar o rapaz aí. O rapaz está cheirando muito mal. Não, não, deixa ele. Não mexe com o bebum porque a situação é difícil. Não mexe porque aí o cara e tal. E passa o tempo e a temperatura caindo. E vai amanhecendo o dia, E o bebum dormindo lá. O bebum dormindo. E começou a chegar gente pro velório. 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, começou a chegar gente pro velório. E nisso aparece um cidadão, um padre, e fala, olha, não sou eu que vou encomendar o corpo, mas como eu era muito amigo dele, eu posso fazer uma reza aqui, e não sei o quê, porque o padre que vai encomendar o corpo daqui a pouco, daí eu posso fazer uma reza. Armando Loureiro falou, não, pode fazer a reza sim. E tá lá o corpo do pai do Loureiro esticado. E o bebum lá, tirou o sapato, deu um chulé dentro do velório, desgraçado. E ele tá lá, bicho. Quando deu 8 e pouco, tá todo mundo rezando e tal, encomendando o corpo. Ave Maria, cheia de... O bebum começa a despertar. Ele abriu os olhos assim, virou e permita-me falar o palavrão. Puta que eu pariu, no lugar que eu tô. No meio do velório, cara. O Loureiro era sacana. O Loureiro disparou a rir. As irmãs do Loureiro começaram a chorar. Meu Deus do céu, cara. Que confusão que foi. Olha, fato verídico com o Loureiro Júnior que aconteceu em Jacareí no enterro do pai dele. Não é mole, não. Em São José do Rio Preto ainda tem mais um uma. velório Não, do lado e do tem estádio, mais né? uma. Não, e tem mais uma do Loureiro Júnior. Essa então foi um chute. Essa foi brincadeira. Nós íamos não sei para onde aí e estávamos no aeroporto de Congonhas, esperando chamada do nosso voo. Tava eu, o Loureiro, tava os 2 operadores, o Roberto Carmona, e estamos ali na rodinha. E o Loureiro foi professor. O senhor sabe que o Loureiro foi professor de português. Aí nós estávamos na rodinha, daqui a pouco vem se aproximando uma senhora de uma idade parecida com a do Loureiro, dos seus 70 anos de idade, não sei o que e tal, e a mulher viu o Loureiro. Viu o Loureiro e chegou assim, viu o Loureiro distante, aproximou-se de nós, entrou na rodinha. Carlos, como estás, Carlos? Parabéns pelo teu trabalho que tu tem feito no Rádio Esportivo do Brasil. Eu admiro, estou sempre a ouvi-lo, não sei o quê. Aí o Loureiro falou, essa é fulano de tal, mas olha, Carminha, não sei o quê, você há quantos anos está no Brasil? Ah, estou aqui no Brasil já há 45 anos. Nossa, você há 45 anos não perdeu o sotaque? Ele falou, você já me desculpar, professor Carlos, mas o sotaque de vocês, a língua é nossa. O sotaque é de vocês, a língua que é nossa. Cara, não tinha onde... Pô, isso foi verdade, não tinha onde enfiar a cara, mano. O sotaque é de vocês, a língua que é nossa. Isso aí foi comigo lá no Morro da Nova Cita. Cheguei na casa da minha mãe, é um terreno, né, com plantas. Já era famosão já. Aí minha mãe falou, tu vai vir amanhã aqui? Eu falei, vou, mano. Ela falou, então, tu traz remédio pro rato? Eu falei, mãe, eu preciso saber o que o rato tem, pô, dor de barriga. Aí minha mãe falou assim, não, é pra matar. Pô, então é veneno, cara. Tem remédio? Aí tu não sabe. Até minha esposa conhece o dono aqui e me encontrou. Eu peguei o carro, fui aqui perto da onde eu morava, né? Aí fui lá, seu Luiz. Eu falei, seu Luiz, o senhor tem veneno para rato? Aí ele pra mim assim, tenho, tu vai levar? Eu falei, não, se eu quiser eu trago os ratos para comer aqui, eu vou lá na minha mãe. Por que rádio amador? Por que rádio amador? Não, você falava que era considerado aquele rádio que não tinha a transmissão efetiva de uma emissora registrada junto aos órgãos de governo. Então, todos aqueles que tinham rádio, por exemplo, em caminhão que viajava e tal, não tinha o registro do rádio. Hoje é uma comunitária, né, Reinaldo? Hoje a web aí, você vai ler, paga R$70 por mês, você faz a sua rádio. As rádios, antigamente, elas chamavam Rádio Clube de Guaratinguetá, Rádio Clube de Presidente Prudente, Rádio Clube de Penápolis, porque elas eram clubes mesmo. Elas eram efetivamente ligadas àquele pessoal que pagava uma caixinha por mês, chamada clube. E por isso que ela
que ela tinha esse nome de rádio, não sei o quê, rádio clube e tal. Nós tivemos grandes emissoras de rádio no Brasil que sustentavam esse nome de rádio clube. Mas eu me lembro, por exemplo... Aqui em Santos tinha lá no Morro da Nova Seca também, Rádio Clube. Foi do Pelé, é verdade, a Rádio Clube de Santos foi uma potência, uma das emissoras antigas. Eu me lembro, por exemplo, de uma época em que o texto do locutor esportivo, ele vinha numa carteirinha e era colocada assim em cima da mesa. 11 horas, você pegava a carteirinha de 11 horas. 11h15, você pegava a carteirinha de 11h15. 11h30, você pegava a carteirinha de 11h30. E o locutor Décio Luiz Bruno Pinheiro, que tinha uma voz maravilhosa, chegou a trabalhar na Rádio Aparecida, trabalhava na Rádio Mantiqueira, ele tinha que esperar às 11 horas da manhã e entrar o grande jornal da Rádio Aparecida. Você tinha que dar o espaço 11 horas em ponto para entrar em cadeia com a Rádio Aparecida, que era um negócio assim fantástico. A Rádio Aparecida só tinha gente de peso mesmo, né? E era um jornal muito ouvido no Brasil inteiro através das ondas curtas. Mas tinha que esperar 11 horas para abrir a cadeia. Rádio Aparecida, rádio não sei o que da onde, rádio do Recife. Tinha que dar 11 horas. Aí o Décio pegou a pastinha de 10 para as 11 para ler, para esperar a formação da cadeia de 11 horas. Aí o Décio pegou lá e começou a ler. Nas casas barateiras você encontra sapato, calçados, não sei o que e tal, pelo menor preço. Aí, relojoaria, não sei o que, confiança na rua, Engenheiro Antônio Penido, não sei o que e tal. O bar do Anacleto, não sei o que, parecia coisa de show de rádio. E tal. Aí ele olha para o relógio, faltava 1 minuto para as 11 horas da manhã. Aí ele não tinha mais o que ler, ele pegou um texto avulso em cima da mesa. Ele pegou um texto avulso em cima da mesa e foi ler. Nota de falecimento. Aquela voz, né? E entrava um gongo. Tom. É lindo, né? Nota de falecimento. A família de José da Silva cumpre o doloroso dever de comunicar o seu falecimento, ocorrido ontem, e convida parentes e amigos para o seu sepultamento. Faltava 1 minuto para as 11. Às 10 horas da manhã. Mas como haverá missa de corpo presente, dá tempo de você pegar o enterro. Corre que dá como haverá missa de corpo presente, dá tempo de você pegar o enterro. O enterro tinha sido às 10. Arthur, faltava 1 para as 11. Mas como haverá missa de corpo presente, dá tempo de você pegar o enterro. Eu sei do operador da Rádio Record, que naquela época... Tunico e Tinoco, tem um que tinha morrido primeiro, qual que era mesmo? O Tinoco, né? Então. E o Tinoco... Não, o Tonico morreu primeiro, o Tinoco foi o último. O Tunico foi o último? Não. Mas também a gente não sabe até hoje. O operador passou no corredor da rádio e viu o que estava vivo. Aí ele perguntou pra ele: qual de vocês dois que morreu mesmo? Deixa eu entrar aqui no negócio, é o seguinte, eu acho que o Arthur nunca se divertiu tanto que nem hoje, viu? Ele só fica rindo, cara. Tinha um narrador aqui na Rádio Botiqueira, eu sucedi ele, o Araújo Quintanilha, e ia ter a decisão do campeonato amador da cidade, Fabriva e Cimaf. Fabriva e Cimaf. É uma coisa. E o meio de campo do Fabriva, isso eu já contei aqui, mas merece ser contado novamente. O meio de campo do Fabriva eram 3 criolinhos, Bide, Bidela e Bade. Bide, Bidela e Bade. Era Bide, Bidela e Bade. Aí o Araújo Quintanilha está no estádio narrando o jogo. E lá vai Fabriva com escanteio para ser cobrado pela ponta direita. Prepare-se para a cobrança do escanteio. Os 3 criolinhos no meio, e tinha mais 2. Bide para a cobrança. Corre, Bide para o balão de couro, ajeita Bide, corre para a bola, bate o escanteio na grande área, a bola sobra para Bade para Bidela, ajeita a bola para... vou dizer um negócio para vocês, dá uma crioula no sentido meu Deus do céu. Narrador sincero. A gente tá tendo aqui pelo YouTube, a gente tá tendo as fotos, né? O Arthur, deixa eu mostrar sua caneca aqui do Fala Treinador. Olha a caneca do cara, meu, do podcast. Cadê? Mostra aí pra nós. Olha lá. Ó. Que é isso, hein? Fala Treinador. Cara, Arthur, essa experiência que você tá tendo aí, o Renato falou o negócio de empresário, tal.
Como é que tá sendo trazer esses caras? Tá fácil? O que é? Não paga nada pro cara, porque tem cara que paga pro cara vir, né, Arthur? Só na amizade tua? Pô, se tivesse que pagar, eu tava morto. É tudo na Verba, né, velho? Olha a verba. Ah, velho, Nossa, esse negócio de verba aí, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu já vi, teve uma emissora que eu trabalhei, emissora grande, o Gerba sabe disso. Pô, eu não recebia verba, eu recebia ticket. Sim. Eu lembro disso Você aí. tá lembrado? Eu tô falando sério. Ó, essa verba, não tá dava, vendo, era para despesa. Chegava, a gente saía do estádio, por exemplo, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, qualquer que fosse o lugar, você não podia comer ali na Viveiro de Castro, no Nogueira, você não podia comer no La Mole, não, você tinha que procurar o mais que sujo o Plaza lá que aceitava ticket. Se não tivesse... Estava lembrando um fato aqui, sempre o Jair é um personagem, né? O Jair é cheio de problemas, meu Deus do céu. Bom, eu tive um funcionário aqui, gente, e quando viajava, né, a gente sempre dava o voucher de hotel, alimentação, principalmente dentro do próprio hotel, dava todas as vantagens, né? Mas o cara estava tão complicado financeiramente que você sabe o que aconteceu, pô, gente? Ele fez um vale do voucher. O cara fez um vale. Ô, Jário, você vai com o voucher, entra no hotel, tudo bem, está tudo pago. Mas ele ainda fez, olha, não me leve a mal, falou para o caixa, você não quer fazer um vale do voucher? Do voucher. Já está aí o voucher, eu coloco mais 200, mais 300. Meu Deus do céu. Quando ele chegou, mandei embora. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, é sempre o Jair. O Jair andava numa poça, a gente sabia, dificuldades, mas narrava muito bem. Aí ele está no Couto Pereira, num grande jogo, né? E nós tínhamos um sonoplasta que mexia bem, sabia dar aquele... O Reinaldo está narrando, é um jeito, põe a música aqui, vamos levantar o cara, é o Jair. O cara tinha uma noção espetacular. E o Jair era um cara de velocidade, era um cara que, muito bem, uma voz bonita, ele tinha uma dinâmica, né? Mas quando ele baixava a bola, gente, quando ele baixava a bola, o sonoplasta sabia. Pô, mas o Jair hoje tá baixo, está com problema. O jogo é bom, mas ele está com problema. Aí o cara meteu um dia, ele no meio daquilo lá, a bola pela linha de fundo, o sonoplasta meteu My Way. Lá, 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 lá. É mais o destino, né? My Way é o meu destino. Aí ele entendeu o meu destino, né? Ele chegou assim, depois bola linha de fundo. Olha, gente, quem está sem destino, qualquer caminho serve. Qualquer vereda é caminho para quem precisa fugir. Catulo da paixão cearense. Reinaldo, se lembra quando você assinava, chegava no hotel, assinava a ficha e no avião Apelido? eles te davam... Apelido? Aí o Ademir Maria tá do meu lado, né, no avião. Aí tava lá, nome, né? Name. Aí ele pôs Ademir. Aí tava assim, apelido. Aí colocou assim, amigos me chamam de Alain Delon. Nós tivemos, não vou dar o nome. Ele não fez isso. Não vou citar o nome. Nós estávamos com a seleção brasileira em Fortaleza, eu, Roberto Carmona, Loureiro Júnior e um operador de som, que é muito meu amigo, mora no interior de São Paulo, faz uns 10 anos que eu não o vejo. Ele foi preso em Salvador. O avião desceu em Salvador para ele ser preso. Para ele ser preso. O que aconteceu foi o seguinte: nós entramos num avião que vinha de férias da Disneylândia. Não um avião, o voo era de férias da criançada que vinha da Disneylândia. Ele fez escala em Fortaleza. Exatamente o voo que nós íamos pegar para São Paulo. Nós íamos pegar esse voo para São Paulo, aí nós tínhamos a nossa poltrona marcada e tal. Wide Boeing, não sei o que lá e tal, e tinha primeira classe nesse voo. A esposa do Ameriquinho Calandriello, que os senhores já ouviram falar aí em São Paulo, era a chefe da comissaria, das comissárias, comissaria do avião. Era a chefe. Ela me viu
e falou assim para mim assim, nossa, Reinaldo, como é que você tá? Nossa, não sei, eu estava com a seleção brasileira aqui, vamos voltar. Quem que tá com você? Fala, tá o Loureiro Júnior. Ai, Loureiro. E era muito amigo também do Carmona, tô com o Carmona. Ah, pera aí que eu vou fazer o seguinte, eu sentei na mesma fila que esse operador sentou. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá na frente, esse voo tá vindo dos Estados Unidos, para ver se tem um lugar na primeira classe para vocês. Se tiver, eu levo todos vocês para lá. Vocês são em 4, né? Eu, Carmona, o operador e o Loureiro. Isso, eu vou ver lá. E tinha os 4 lugares na primeira classe. Aí ela falou assim, Reinaldo, depois de um certo tempo, ela falou, passa aqui por esse corredor, e vai lá para a primeira classe. Senta aqui na poltrona tal, não sei o que e tal. Aí eu virei para esse operador e falei para esse operador. Ele estava na ponta, ele estava sentado no meio do avião, aqueles que faz 5, 6 poltronas, e tal, na outra ponta. Aí era para vir para esse corredor aqui, porque no avião, cada corredor tem um comandante, tem um chefe. O corredor tem um chefe, o corredor de lá e o corredor de cá tem chefe. E a mulher do Américo Calandriello estava chefiando esse corredor aqui. Aí falou, você vem por aqui, não vai por lá não, vem por aqui. Eu virei para esse operador e falei, ela tá chamando nós para a primeira classe. Ele virou-se para mim e falou, não, eu não vou, eu vou ficar aqui, eu estou muito bem aqui, não há necessidade de eu ir. E ele tinha um defeito, ele já estava tomando uísque, ele não podia beber. Ele bebia, ele se transformava. Bom, o avião levantou o voo, a gente já estava sentado na primeira classe. Depois de um certo tempo, uns 40 minutos, esse operador levanta, Imagina. o duro é que eu não posso chamar ninguém para testemunha, que os testemunhas já morreram tudo. Carmona morreu, Loureiro morreu. Então, bom, tudo bem, vai ter que confiar na minha palavra. Aí o que aconteceu? Ele levanta para ir para a primeira classe. Ele dá de peito com um cidadão de cor que pergunta para ele, aonde o senhor vai? Ele falou, eu vou lá para frente com os meus amigos. Não, lá, a sua poder... Deixa eu ver o seu cartão de embarque. Não, a poltrona do senhor é aqui. Não, mas o meu amigo está lá, eu também vou. Não, o senhor não pode, o seu lugar é aqui. Vou resumir na história. Ele chamou o cara de tudo quanto era nome. Ele chamou, o cara falou, não, o senhor fica sentado. Não. Ele empurrou o cara sumiu, o cara chamou o comandante, ele tirou a camisa dentro do avião, ele começou a se arranhar, deu um negócio na cabeça dele, ele se unhava, saía sangue no peito dele. O avião desceu em Salvador, prendeu ele. Nós saímos de Salvador às 5h30 da tarde. Eu, Loureiro, fomos na delegacia, foi feito o boletim de ocorrência, e ele, coisas do rádio, eu só não vou falar o nome dele. Ele mora em Botucatu. É que quando, Reinaldo, é que quando ele bebe, ele se transforma em outra pessoa. E essa outra pessoa bebe pra caramba. Bebe pra cacete. Essa outra pessoa bebe pra burro. O time da Rádio Globo, Osmar Santos montou um time da Rádio Globo. Essa é fantástica. Para jogar no interior de São Paulo, jogos beneficentes, né? Benefício da PAI, benefício da Associação de Braços Abertos, benefício do do Lions, do Rotary. E tinha uma resposta positiva, porque o Osmar era o maior nome do rádio esportivo na ocasião. Osmar estava fazendo o 8800 na Globo, aparecia na televisão, enchia o estádio. Só que a gente ia jogar, a gente perdia todas. Nós não botava gente de fora, botava jogador. Jogava eu, Kleber Machado, o Fausto Silva era o goleiro. Não tinha quem para jogar, mas era o time da Rádio Globo mesmo. Né? A gente chegava na cidade e parava a cidade. E até então a gente já tinha feito umas 8 ou 10 partidas e perdido todas. O nosso técnico era o Carlos Aimar. Chegaram pro Aimar e falaram assim pro Aimar, Aimar, pô, você já viu o Luizinho, operador, jogar? O Luizinho era um criolinho magrinho, mora hoje lá em Goiás. Tem fazenda. Eu vou falar dele daqui a pouco. Todo mundo chamava ele de Ataliba, que ele era caro do Ataliba. Mas você já viu o Luizinho jogar? Falei, não, pô, o Luizinho jogou no Juventus, o Luizinho só não seguiu carreira porque ele quis trabalhar em rádio. Pô, mas é verdade. E nós íamos jogar na terra do Maciel, em Tupã, lá contra os veteranos de Tupã, aquela coisa toda, né? Aí eu falei, é nessa que eu vou, tá legal, tudo bem. Aí, estamos lá jogando e tal, e não sei o quê, o estádio lotado em Tupã.
e tal. O Maciel transmitia um pedaço do jogo. Foi um negócio assim, né? Eu transmiti o outro pedaço, eu saí para transmitir o jogo e tal, tal. No segundo tempo já estava uns 4-1 para eles. O Aimar virou, olhou pro banco assim e viu o Luizinho sentado, né? Falou, agora o Luizinho vai fazer a estreia dele. O Luizinho jogava de lateral direito. Não, mas ele era ala, né? Nem lateral direito. Quando não existia ala, o Luizinho já era. Né? Então aí o Aimar falou, Luizinho, vem que você vai entrar. O Neguinho vem com aquele, sabe aquele calção de sapeca Neguinho? Que o calção cabe 30 pernas dentro do calção, o calção é largo pra cacete. A meia não parava na canela do Neguinho, de tão magrinho que ele era. Aí o Neguinho olhou, pegou um óleo elétrico. Você sabe o que é óleo elétrico, né? Aquele que cheira cânfora, não sei o quê. Passou na perna do Neguinho. A perna do Neguinho parece que tinha passado óleo de casca de banana. De tanto que brilhava, cara. Aquele cheiro de óleo elétrico na perna pulverizou o estádio inteirinho. Todo mundo sentia aquilo. O Aimar pegou do braço do Neguinho. O Neguinho foi pra beira do gramado, começou a fazer aquecimento e põe a perna pra lá e põe a perna pra cá. Luizinho, você vai entrar e vai marcar esse ponto esquerda, não deixa ele sair do lugar. Você marca esse ponto esquerdo que essa desgraça está acabando com a gente. Deixa comigo, senhor Aimar. Foi lá, fez aquecimento, botou a mão no chão, botou a mão na cabeça, olhou para trás assim, correu no Aimar, perguntou para o Aimar, Aimar, o que vai fazer? Precisa marcar esse ponto esquerdo. Quem que é esse? Quem que é esse, Aimar? Quem que é ele? Eu nem sabia. Ele não sabia nem quem era o ponto esquerdo. Isso aí aconteceu comigo, cara. Olha, tem um negócio Como que treinador também, né? Oi, Hélio. O Reinaldo tá falando aí. O Reinaldo tava falando sobre o cara que tomou uísque e se transformou. E, foi comigo em e Cuiabá. Tá falando do Luizinho. Foi comigo em Cuiabá. Do Luizinho, que era um dos melhores operadores que existiam de parte externa, foi o Luizinho. Mas o Luizinho também era assim. Ele tomava um copo de cerveja, 2 copos de cerveja e ficava valente. Aconteceu comigo em Cuiabá. Em Cuiabá. Mas deixa eu terminar. Então, o que acontece? Um dia ele tomou num boteco lá perto da Super Rádio Tupi, onde era o escritório central, que ficava no comando ali, o Barbosa e eu, e ele foi no boteco da esquina e tomou uns 2 copos de cerveja. Imagina o tamanho dele para o Barbosa Filho. Ele chegou lá no escritório, encarou o Barbosa e chegou a dar peitada no Barbosa, dizendo se o Barbosa queria tirar alguma coisa com ele. Quer dizer, ele bebia 2 copos de cerveja só. Aí um dia eu chamei o Luizinho na minha sala, fechei a porta, nós dois conversando, nada de cobrança, e eu fiz ele ver que ele estava jogando a vida dele pelo ralo, tomando bebida, que se ele largasse de beber, ele era o cara ideal e tal. Conversamos lá uma meia hora, ele chegou a chorar. Aí parou de beber, nunca mais botou uma gota de bebida alcoólica na boca, foi pra Globo, ficou na Globo durante tanto tempo, aposentou, saiu da Globo, hoje é um cara que mantém uma vida extraordinariamente feliz financeiramente, tem várias propriedades em Uberaba e vive na maior tranquilidade. Um dos grandes amigos meus do rádio, Luizinho. Ele batia aquela van, hein? A van tinha que pôr madeira, e não dava mais para. Que ele batia aquela van. Foi ele que bateu lá em Ribeirão Preto, que eu falei semana passada aqui. Olha o que aconteceu com ele. Eu estava com a seleção brasileira em Cuiabá, era no antigo Verdão, estádio do governador José Fragelli. Brasil e Peru, o Brasil perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0. E aí depois nós fomos jantar, na Cabana Gaúcha, que ficou aberta para receber toda a imprensa a mando do Robério Vieira Catamansa. Escuta só. Aí apareceu o Ricardo Teixeira, apareceu a Bia Bichedi, apareceu lá a Neila Lasmar, o pessoal todo. Aí sentamos para comer o churrasco e tal, o Luizinho pediu um uísque. Ai, meu Deus do céu. Eu comecei a tremer. E a gente tinha ido do estádio pro restaurante, pra churrascaria. E eu tava com o uniforme da Globo. Da Globo. Tá eu e o Luizinho eu tomando cerveja e o Luizinho tomando uísque. Aí daqui a pouco veio um senhor muito bem vestido, muito bem vestido,
Pierre Cardin, essas coisas todas, o cara com puta de um relógio por. Um cara, você olhava no cara, você via que o cara era de outro departamento, outro patamar. Olha, eu posso sentar aqui, boa noite, eu sou fulano de tal, não sei o que, eu tô vendo que vocês são da Globo, da equipe do Osmar Santos, ou sou fã de vocês, Reinaldo Costa, e não sei o que. Eu falei, pode sentar, que beleza, e tal, não sei o que. E o senhor? Não, eu sou chefe de todas as diretrizes do escritório do Oscar Niemeyer, porque nós estamos fazendo o projeto aqui em Cuiabá do governo do estado. Toda a secretaria nós estamos fazendo, onde vai ser o Palácio do Governo, onde vai ser a secretaria, não sei o que, de finanças. Vocês, nós vamos ficar aqui uns 2 anos que onde ia ficar lá o conglomerado lá do governo, sou eu que estou fazendo, nossa equipe com Oscar Niemeyer, e não sei o que, e tal, neguinho bebendo, e tal, e vem carne, o neguinho não comendo, neguinho bebendo. Daqui a pouco, o neguinho dá um soco na mesa, e olha assim pra cara do cara e fala assim, quer dizer que você trabalha com Oscar Niemeyer? Eu falo, trabalho. Você é tão, no seu FP, quanto o senhor Oscar Niemeyer. Quanto? O cara não estava entendendo, né? E eu falei, aí começou. Você vai para aquele lugar, cara, eu quero ver você é engenheiro, né? Eu falei, não, engenheiro eu já fui, hoje eu sou administrador. Que porra nenhuma! Eu quero ver você fazer casa para favelado, seus filhos. Para trabalhar para Oscar Niemeyer, vocês trabalham muito bem. Eu quero ver você fazer favela. Eu quero ver casa de favela. Você não é um mau caráter, bicho. Cara, mas assim. É foda, eu tive que tirar o cara da mesa. Eu tive que pedir pro cara sair da mesa. Ainda bem que o cara não teve nenhuma outra reação. Aí o Luizinho se revoltou, virou contra mim também. Eu tive que vir embora. Mas você o sabe... Romeu César, nesse restaurante, olha só, que Deus o tenha, que era uma pessoa maravilhosa. Olha o que o Romeu César me apronta. Eu, Antônio Edson pela Bandeirantes, eu e Romeu César pela Rádio Globo. E tinha uma banda tocando. Aí foram lá e cochicharam na banda que eu cantava. E o Antônio Edson foi um exímio baterista. Se você não sabe, o filho dele era o tecladista do Milionários é Rico. O filho do Antônio Edson. E o Antônio Edson tinha uma banda e o filho dele tocava com ele. O Antônio Edson era baterista. Aí eu falei, peraí, já que vocês querem que eu cante, eu vou chamar o Antônio Edson, que é baterista. O Antônio Edson subiu no palco, eu fui cantar com back vocal, com teclado, com tudo. Os caras gostando. O Romeu César me levanta da mesa. Era outro que também não podia beber. Me sobe no palco, pega o microfone, estava na frente do palco sem fio, segura o microfone e vira. E tinha um punhado de gente que depois que eu comecei a cantar, eu convidei para cantar, que também queria cantar. E tinha uns 3 para cantar ali que eu ia anunciar. Olha, agora fulano de tal que vai cantar, não sei o que e tal, não sei o que e tal. O Romeu César subiu no palco, restaurante lotado, Ricardo Teixeira, Nabia Bichedina e Lasmar. Aí eu virei pro Romeu, o Romeu falou assim, eu quero cantar. Eu virei pro Romeu, tirei o microfone da boca e falei pra ele, Romeu, só dá um tempinho, porque tem gente na sua frente para cantar. O Romeu César pega o microfone e fala assim, pô, eu não fico na fila nem no açougue lá em São Paulo, eu vou ficar na fila aqui em Cuiabá para cantar. Tiraram da porrada o Romeu César. O Rei, pro Arthur entender, quando o narrador vai para uma transmissão, o Arthur, ele é o chefe da equipe, ele que coordena quem vai, quem fica, a hora. Você com os seus assistentes aí, nesses times que você comandou, deu trabalho esses caras aí, Arthur? Não, sabe por quê? Primeiro que não ia muita gente. Segundo, que assim, eu já organizava aqui, por exemplo, eu fui para a Arábia Saudita a última vez, aqui nessa sala aqui, eu raramente trouxe alguém de futebol, mas eu trouxe personagens que iam, expliquei cada um, porque quando chega lá fora, a do roupeiro, um exemplo, fala assim, pô, você viu a bolsa Louis Vuitton do enfermeiro tal, você viu do preparador físico, quanto é que você está ganhando? Ele ganha mais que você. Aí começa a confusão, as mulheres começam a brigar, daqui a pouco. Isso aí aconteceu provavelmente com um treinador famoso aí que foi para a China e levou 13 atletas, 13 pessoas na comissão técnica. 13. E essas pessoas
começaram, eu falei, ó, dou 3 meses, vai voltar. Eu falei exatamente que em maio eu voltaria, e aconteceu. Por quê? Porque começa a existir uma competição entre as pessoas e as mulheres. Aí chega a noite, o cara chegar em casa cansado, aí ela pergunta, pô, tu viu lá, quanto é que tá ganhando o preparador físico? Pô, a mulher dele tá com a Louis Vuitton lá que eu quero igual. Aí começa esse negócio, sabe? E isso acontece muito. Então, se o cabeça do negócio já não chegar aqui, antes de já matar tudo, ó, vai acontecer isso. Não é morar um pertinho do outro, tem que morar um pouquinho distante, para não ter tanta intimidade, porque, na verdade, existe muita concorrência Verdade. das pessoas, e isso leva um desastre ao resultado do trabalho. Ô, Jaga, Hoje, rapidinho, quando eu fui pro Atlético Paranaense, aí chegou lá, tal, e eu já estava feito para ir para o Atlético Mineiro depois. E chegou, e estava lá, e o treinador foi mandado embora. Então nós tínhamos 20 dias, 25 dias, para começar o octogonal. E, puta, chegamos lá, aí, ó, quem vai? Eles queriam o Pepe, só que o Pepe não houve acerto. E eu falei, o senhor quer trazer um cara aqui para acertar tudo isso aqui? Sim, traz o Zé Duarte. Pô, o Zé Duarte nunca foi campeão em lugar nenhum, mas ele vai pôr aqui. O Zé Duarte chegou no dia seguinte, ele estava no Rio Branco de Andrada. Ele chegou e me chamou na sala e falou, pô, você que me indicou, você falou meu nome, eu agradeço, tal. Beleza. Como é que tá aí? Eu falei, seu Zé, nós temos 20 dias para treinar. Se o senhor não colocar a equipe em ordem, eu acho que está todo mundo fora de forma aí, que eu cheguei, teve 2 jogos, eu não joguei, mó bagunça. Puta, ele pôs o treino 7 horas da manhã, 10 da manhã e 3 da tarde. Caramba! E nós treinava lá onde é o CT do Atlético, que não tinha nada. Eu falei, seu Zé, o que é isso? Aí você me falou que o time estava mal, vai treinar os 10. Pô, ele acordava às 6 horas da manhã, nós ia para lá, ele acabou pegando pneumonia, ele já tinha idade, aquele frio. Bom, o time deve ter ficado com você. Ah, foi esse Giba que trouxe esse cara aí. Deve ficar assim? Eu falava para ele assim, ó. Eu falava para ele assim, seu Zé, eu não posso treinar muito. Não pode treinar muito o quê? Aí depois ele notou, ele me colocava para treinar falta. Quando estava dando muito treinamento, ele me colocava para bater falta. Eu ficava lá com o Toninho, o Malora e o Joel, que é uma menina aqui de Santos. Eu ficava lá, batendo falta. Enquanto a falta bateu? Foi, bateu mais 60. Quantos gols? Do Apolim. Ele falou assim, quantos gols tu fez? Eu falei, fiz 1. Do teu 60 falta só fiz 1. Mas aí eu falava pra ele assim, mas o Marola tá bem pra caramba. Tá. Ô, Arthur, o que você falou do Apolinho? Não, é que quando a gente tava no Flamengo, aí o Romário tava em rota de colisão com a torcida. E, pô, onde aquele time chegava na confusão do caramba em 95, para quem não sabe. Aí nós estávamos chegando no Maracanã, não me lembro quem era o adversário. E a torcida xingando o Romário pra caramba. O ônibus não podia nem chegar no portão 18, ele estava lotado. Aí o Apolinho falou assim, Romário, vem aqui na... Ele chamava o Romário de Bad Boy, vem aqui na frente. Aí o Bad veio, o Romário veio e sentou aqui do lado da gente. Aí falou assim, ó, a torcida, vamos acabar com esse problema teu com a torcida agora. Ele, como assim? Nós vamos descer no ônibus. No meio da da torcida. Vixe Maria. E ele? Ele desceu, rapaz. Ele desceu e tinha um bar de esquina ali, que eu acho que está lá até hoje. Ele foi por dentro, aí ele chegou lá. Rapaz, o ali não existe. Aí ele virou para os caras assim, pô, vocês estão contra o cara é o melhor jogador do mundo, rapaz. E o cara é Flamengo, rapaz. Aí os caras, porra, Romário, e aí? Eu sou Flamengo, rapaz. Romário! Ai, meu Deus. Só para terminar, ó, isso aqui são histórias que o rádio não conta. Você imagina se o rádio contasse, hein? Nós andamos 3 horas aqui. Ó, de minha parte aqui é o seguinte, o J. Matheus, que é um baita de um amigo, um baita de um colega, um baita narrador esportivo, uma pessoa extraordinária, ele é deficiente físico. Ele é narrador esportivo, ele enfrentou ele usa 2 muletas para poder andar. Nós estávamos na Suíça, em Viena, na Áustria,
Aí queríamos comer, era de noite. Achamos um restaurante de um chinesinho lá em cima, lá perto daquela igreja exótica barbaridade que tem lá em Viena. Aí nós chegamos, entramos no restaurante assim, tinha uma cortina de plástico na frente. O J. Matheus fala muito bem inglês. Chegou, chamou o dono do restaurante, aí veio o chinesinho lá, e tal. O Matheus virou pro chinesinho e falou: o negócio é o seguinte, ó. Nós vamos gastar bastante dinheiro aqui, nós somos brasileiros. E é o seguinte, eu bebo muito, pode botar um litro de uísque em cima da mesa. Você vai guardar essas duas muletas aqui, mas não deixa eu esquecer, hein? não deixa eu esquecer essa muleta. Ele bebe e consegue andar. O Matheus é brincadeira. O Matheus, para contar piada. O que tinha o Matheus de sorriso aberto, de espontaneidade, tinha o Bafinha de nervoso. Altair Bafa de Moraes. Era pequenininho, brilhante jornalista, um dos fundadores da Zebrinha do Fantástico e tal. Ele era bom demais. Viu? Eu trabalhei quando eu trabalhava, ficava de folga em Campinas, eu narrava alguns jogos pro Nadir Roberto. Vocês lembram dele? O Nadir Roberto que subia 300 degraus carregando duas malas de couro, Exato. Cada uma pesando 100 quilos cada uma, transpirava que nem um pano de cuscuz. Eu tava narrando um jogo pra Rádio Nova Sumaré, eu narrando, ele comentarista e o Ricardo Wagner era o repórter. A torcida invadiu o campo e acertaram acho que uma pedrada no Ricardo Wagner, ele caiu, ficou caído no chão, eu reconheci o cara pelo tênis vermelho dele. Aí eu falei: Nadir, o nosso repórter, eu acho que levou uma pedrada, ele tá caído lá, cara, o que a gente faz? Aí ele olhou pra mim e falou assim: pelo amor de Deus, vê lá meu material, o meu fone e meu microfone. Vocês lembram do Barassal aqui? Opa, Mário Barassal. O filho do Barassal velho ou Barassal moço? Pai e o filho ou pai? Não, os dois. Aí Os ele dois. narrava, né? E o filho ficava lá embaixo. Ele falou assim: quem vai entrar aí, filho? Ele falou: pega um pouquinho, pai. Porra, na rádio. Aí ele deu o tempo do Carana lá atrás, todo mundo crioulinho, tudo igual. Aí saiu o gol, ele deu uma cochilada assim, acordou, deu uma cochilada. Aí saiu o gol, né? Ele: gol! Menga! E o cara cutucou ele assim, ele falou: Dorval! O cara cutucou ele, Coutinho! Aí o cara não cutucou, ele falou: Coutinho, gol do Coutinho! Ele foi falando o nome dos caras, que ela foi cutucando ele, ele não sabia quem fez o Eu sei dele que o pai estava narrando no Maracanã, cabine pequenininha, lá vai o Santos lá pela direita. Aí o filho falou: Mário! Aí o pai falou: fale quem chamou. Aí ele falou: só tava nós dois no ar, pai, só pode ter sido eu. No Rio de Janeiro. E essa aconteceu. Essa aconteceu mesmo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha um locutor. História contada pelo Barassal. É verdade. No Rio de Janeiro tinha um locutor que era aqui da minha cidade vizinha, era aqui de Lorena. E era bom, eu gostava muito dele. Foi o cara que descobriu o Zico, Celso Garcia. Ele era muito bom. Aí o Celso Garcia tá lá em Olaria, na Rua Bareri, narrando o jogo. Porque Olaria vai para o ataque, Olaria, nos caras. Ponto Frio Bonzão. O Ponto Frio Bonzão é o melhor que existe no Rio de Janeiro. Ponto Frio Bonzão. Aí o Valdir, no Maracanã, esperando o Flamengo. Celso! Fale, Valdir, em nome de Ponto Frio Bonzão. Ele estava em Conselheiro Galvão. Ponto Frio Bonzão informa. Ô Celso, não é Ponto Frio Bonzão, Celso. É Ponto Frio Bonzão, Celso. Pois não, Valdir. O placar do jogo aqui em Conselheiro Galvão. Diz que isso aqui é real, viu? Lá no interior, você não tinha uma rádio, tinha um sistema de som. O cara ficava lá. Estou aqui, quando ele abria a rádio dele 8 horas da manhã, ele falava assim: estou no Largo da Praça, no Largo da Matriz, e são 8 horas e 5 minutos, né? Aí um dia a sogra dormiu na casa dele, ele abriu a rádio lá, já era 8h09. 8h09, bom dia, estou no Largo da Praça, no Largo da Matriz, qualquer dia eu largo essa bosta aqui. Celso Martinelli, Copa do Mundo do México. Uma semana depois de estarmos na Copa do Mundo do México, a Nucir, no Centro de Imprensa e Rádio Difusão, o Celso Martinelli foi internado. Sentiu-se mal, como muitos sentiram mal. Eu também passei mal lá, fiquei 15 dias internado. Você quer o quê?
E tinha o mal de Montezuma lá, negócio da água, mas o nosso problema todo lá era da altitude, porque a gente tinha. O prédio que fizeram o centro de imprensa não tinha elevador, por causa do terremoto que deu lá, você tinha que subir 20 lances de escada lá para chegar lá, né? Aí o Celso Martinelli foi internado. Teve alta, voltou para uma transmissão. Voltou para a transmissão, tá lá no centro de imprensa, né? Todo mundo conversando com ele. E aí eu cheguei, ô Celso, quantos dias você ficou internado? Ah, Reinaldo, eu fiquei 7 dias internado. Mas o que foi que aconteceu com você, Celso? Reinaldo, eu estava aqui na porta, esperando para dar o horário de entrar o programa. Estava o Sérgio Cunha sentado, estava o Arcídio Bressan, o técnico ali do lado, o João Antônio do outro, o Paulo Soares escrevendo, e eu estava aqui na porta, esperando o horário, quando de repente eu comecei a sentir uma pressão na minha cabeça, e eu comecei a fazer ai, Celso, sim, e aí, Celso, e aí, Celso? Ai, tá dando de novo. Voltou pro hospital. Celso Alcides Martinelli. Esse era terrível, cara. Meu Deus. O Hidalgo só tá ouvindo aí, Hidalgo. Você como chefe de equipe deve também, cara, história boa, o Hidalgo. Tem, Ademir, amigo meu. Imagina, pô. Hidalgo. Reinaldo Hélio, o Reinaldo é demais, né? Ademir Rodrigues, Rádio Voz do Oeste. Ademir Rodrigues, Rádio Voz do Oeste de Cuiabá, narrando no Dutrinha. Operário de Voz Grande. E vai o bife pela esquerda, bola para o misto, recolheu, ajeitou, quase que não enxergava da cabine, prepara o giro, vai para a grande área, apontou, atirou, gol! Gol! Desafinava. Aí ele viu o goleiro pegando a bola, batendo o tiro de meta. A bola passou 3 quilômetros de distância. Gol! Aí, meteu. Gozado! Ô, Rei, tem uma história também que o cara inventou um gol novo aí no Vale do Paraíba. A transmissão dela era um gol novo, lembra? Aqui no Vale? É. O cara fez uma chamadinha, né? Nesse fim de semana, um gol diferente. Se sair um gol. Você contou uma vez que o cara deu um gol. Ele gateava. Lembra disso? Ah, não. Isso foi um cara, mas foi em São Paulo. O Roberto Silva. O Roberto Silva era um tremendo gozador. Olho vivo. O Roberto Silva era um tremendo gozador. Esse cara foi fazer uns jogos para nós lá em São Paulo. Que a gente estava voltando da Copa do Mundo e estava desfalcado, e não sei o que, e o Roberto Silva estava com a gente, foi na Record, se não me engano, acho que foi na Record que eu trabalhei com o Roberto Silva na Record, aí o cara narrando o jogo lá, o Juventus e não sei o que, não sei o que, recorda pela esquerda, vai pela direita, apontou, atirou, é gol! É gol! Ele inventou. O Roberto Silva entrou no meio do gol e falou: esse é o locutor Tarzan. Esse é o locutor Tarzan. O cara nunca mais narrou. Nunca mais. Agora, deixa eu contar pra você. Um feriado prolongado, a gente tomava todas ali no Caxingui, em São Paulo. Caxingui, gente, é um bairro em São Paulo, um bairro que faz divisa com Morumbi. Porque no Morumbi não tem bar. Na minha época que eu morava lá, não tinha bar, ali na Jorge João Saad, na Grumete Sandoval Santos, nas adjacências do palácio lá, não tinha bar. O bar mais perto era o bar do Xuxa. O Xuxa era um criolão de 1,90 m, era dono do bar. E todo o pessoal da Bandeirantes, o Alberto Curado, o Hélio Ribeiro de vez em quando passava lá, o pessoal, o Gatti, o Clóvis Messias, todo o pessoal frequentava aquele bar. Aí um dia eu tô lá no bar de manhã cedo, um feriado prolongado. Eu sei que era feriado quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. O Roberto Silva não foi viajar. O nome dele é Gonçalo Leme, meu compadre, gente fina, Gonçalo Leme da Silva, o marido da Lenilda. Ele chegou para mim e falou assim para mim assim: ó, Reinaldo, você vai viajar com a Dora? Dora é minha esposa. Ele falou assim: não, por quê? Eu morava no Morumbi, um acordo que eu fiz, eu morava numa mansão, né? Porque o acordo que eu fiz com a Record lá.
Aí, bom, que tal a gente fazer um churrasquinho lá na sua casa, hein? Eu pego a Lê, a Nenilda e a Lecilda, eram as duas filhas dele, e a gente fica lá, passa um final de semana legal na sua casa e não sei o quê. Eu falei, legal, então vai lá, não se preocupe com a carne. Eu levo a carne. Eu levo a carne e tal, não sei o quê. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos passar o depósito ali, vamos comprar uma cerveja, que a que tem lá não dá, e você vai comprar a carne, você pega a sua esposa e vai para minha casa. Então tá legal. Isso era mais ou menos 1h da tarde. Quando foi 5h da tarde, ele aparece. Ele aparece com 1 quilo de colchão duro, cortado em bife. Cortado em bife pro churrasco. Aí virou-se para mim e falou assim para mim assim: oi, Naldo, eu cheguei, se desculpe o atraso, que a Lê teve que se arrumar. A Lê era uma baiana. Ela teve que se arrumar. E eu tô morrendo de fome, cara. Eu tô com uma fome terrível. Eu tinha acabado de chegar. Aí eu falei, ô Roberto, vamos fazer o seguinte. Ficou muito tarde, não vamos fazer o churrasco agora. E essa carne aqui não é própria para churrasco, é colchão duro. Não dá para fazer churrasco de colchão duro. Eu vou colocar essa carne na panela. Vamos fazer uma carne ensopada aqui com bastante caldo. Não, é churrasco, vamos fazer churrasco. E não sei o que e tal. E a secretária lá de casa tinha feito um feijão gordo. Ele foi lá, comeu aquele feijão e tal, e esqueceu o churrasco e foi embora para casa dele. E pegou a mulher dele e foi embora para casa dele. Na saída, ele vira para mim e fala assim, vou falar um negócio para você. Amanhã é aniversário da Lecilda, a filha dele. Eu estou convidando você, o Paulo Edson, que era a voz do rádio, que eu coloquei o nome dele, a voz do rádio, e o Loureiro Júnior, para ir em casa. Eu não vou convidar mais ninguém. Só vocês que eu vou convidar. Ele morava na Vila Sônia. E naquela época eu tomava muita vodka. Ele falou, eu vou levar um presente para você. Então tá legal, ele morava ali perto do Morumbi, na Vila Sônia. No outro dia nós fomos na casa do Roberto Silva no aniversário. Ele já tinha aprontado no meu churrasco. Ele tomou um copo de caldo de feijão, catou a mulher e foi embora. Largou lá com churrasco, com tudo. No outro dia, eu vou pro churrasco da filha dele, eu entro na sala e me dá 1 litro de Smirnoff. Me dá, esse aqui é só seu. Isso aqui eu comprei pra você. Deixa aí. Bom, e o Roberto bebendo. O Paulo Edson cortando a carne, com toda aquela problemática dos dedos dele, não sei o que e tal. O Loureiro tomando lá uma cervejinha e tal. Eu só sei dizer que todo mundo encheu a cara. Encheu a cara no aniversário e tal. Quando foi? Na segunda-feira que a gente ia fazer o programa, o Roberto Silva está no programa de esportes e eu, vamos ao destaque do Palmeiras. Roberto Silva, olho vivo. Ele entrou sério. Palmeiras não terá Evair no centro do gramado porque ele está machucado. Nossa. Aí eu fui seco, né? Aí, na hora do boletim, Roberto Silva, quer dizer que Evair não joga o jogo de amanhã porque está machucado. Foi isso que eu falei no meu destaque. Evair não joga. E eu falei, pô, será que ele está magoado comigo? Pô, o que aconteceu com ele, né? Aí eu fui tirar satisfação com ele. Falei, pô, Roberto, chamei você tá fechado, você nem boa tarde deu. Pô, o que aconteceu? Será que minhas crianças no aniversário da sua filha fizeram alguma coisa, quebraram alguma coisa na sua casa e esconderam de mim? Ó, você é sacana. Ó, pelo amor de Deus. Eu vou lá com a maior dificuldade e compro 1 litro de Smirnoff pra você no aniversário da minha filha e você nem aparece. Você não vai no meu aniversário. Pô, ele tá tão bêbado que nem lembrou que te viu. Tinha o programa de esporte da TV Record que participava toda a equipe de esporte da rádio. O Roberto Silva nunca apareceu. Só aparecia o crédito dele e a mãozinha dele. Roberto Silva entrevista fulano e tal. Aí todo mundo aparecia Fausto Silva, aparecia Henrique Guilherme, aparecia Roberto Carmona, aparecia todo mundo. O Roberto Silva, só o crédito dele. Aí o Osmar fez uma reunião lá na rádio e na televisão e falou, ó, a partir do programa de domingo, o Record nos Esportes, eu quero todo mundo 1h antes da sala de maquiagem para não atrasar o programa. O Roberto Silva virou pro Osmar, Osmar, então eu posso chegar mais tarde. Ele falou, mas por quê? Porque a minha maquiagem é só na mão, aparece só a minha mão. Ô Jado, Giba. ô Jado, eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião agora às 3 horas. Opa, nós estamos com 1h53 de programa, acho que dá para acabar também já, né? Hein? Vambora.
Hein, Hidalgo? O Giba, Valeu, o Giba, valeu. o Giba ia sair com a esposa pra almoçar, agora vai ser pra jantar, pô. Faltam 5 para as 3, pô. Vai jantar agora. Valeu. Eu ando com a minha esposa no shopping de mão dada, o cara falou, olha que amor, Que hein, amor, Gilberto? hein? Eu vi você no shopping. Eu falei, não, se eu largar a mão dela, ela entra nas lojas pra comprar. Hélio Claudino, Hélio. Legal, Hélio. Mais uma vez. Realmente foi um bom bate-papo. Gostei de pelo menos ver aqui na telinha o Arthur. Eu já disse para ele que eu, de vez em quando, eu curto o podcast dele, inteligente, pessoas interessantes. E seria de grande valia, viu, Arthur? Convidar o Vanderlei Luxemburgo, porque ele cuspiu formiga quando foi mandado embora do Corinthians agora. Grande abraço, prazer em te ver e sempre estou te ouvindo, tá bom? Ô, Giba, grande prazer em falar com você. Há muito tempo que não te vejo, hein? Irradiei muito futebol seu, viu, Giba? Isso aí, nós ficava. Pelo menos, ô Java, ele me elogiou, não é? Ele falou que você era voluntarioso, ele não gostou naquele dia. Não, tô brincando. Ei, e nós tivemos no quadrangular de 5 clubes. Pô, Gilberto Costa, aquele que parou a missa em Aparecida do Norte pro padre. Não. Ô, Arthur, tá o nome na portaria lá, dá teu nome, ele não vai deixar a gente entrar, cara. Parou a missa lá. E o Sérgio Reinaldo, e o capitão Hidalgo ficou sócio. Eu sei, nosso amigo deve ter ganho uns R$120, né? Tomando conta dos carros. Dos carros do Hidalgo. O Hidalgo foi o chefe do estação. O Roberto Carlos, o cantor, canta dia 21 de outubro agora lá em Aparecida. O capitão Hidalgo já está se movimentando com a equipe dele para tomar conta do estacionamento. Ele encostou, ele viu um carro branco, ele encostava, daqui a pouco chegava o motorista e falava assim, senhor, dá licença, deixa eu entrar. Aí falou assim, não é meu carro é aquele dali. Aí nós ia tudo pra lá, chegava lá, o cara falou assim, senhor... Por pouco tinha que esperar terminar a missa para o último carro seria o do Hidalgo. Muito bom. Vamos esperar tudo sair, pô. O último que ficar, tu pega. Tchau, abração para todos aí. Obrigado, hein? Até uma próxima aí. Tchau. Um abração. Um abraço. Falou, se o rádio fosse contar suas histórias. Nossa. Valeu, hein? Valeu.